adoro que eu tenho esse computador aqui. Só Ver a pra pauta. ficar parecida contigo. Não, a pauta eu olho lá, né? Pra ficar parecida contigo e olha o que tem aqui pra mim. Parabéns, Mariana. Olá, meus queridos. Eu sou Pedro Gabriel Miziara, E eu sou a Mari Veloso e sejam muito bem-vindos. ao Apartamento 32, podcast semanal em que eu e Mariana, a gente fala de notícias, a gente responde perguntas da nossa vida, perguntas sobre o mundo, Curiosidades do nosso relacionamento. a gente fala o que a gente comprou, o que a gente não comprou. O que der na telha. É, precisamente. O episódio de hoje a gente tem alguns tópicos bem legais. A gente escutou vocês, inclusive, a gente diminuiu os tópicos para poder falar mais, né? É isso. É. Nesse episódio, a gente vai falar de Times Square brasileira, Apple, Diabo Veste Prada e filme do Michael Jackson. Esses são os nossos tópicos pra hoje? Só temos 4. Uau. E a gente vai trazer o Diabo Veste Prada na nossa pergunta da semana. Não é bem pergunta da semana. No nosso quadro Love Story, né? Que a gente fala um pouco sobre relacionamento num geral. Não sei se eles sabiam que o nome do nosso quadro é Love Story. Internamente, o momento que a gente fala sobre o nosso relacionamento se chama Love Story. É, que a gente começou contando a história, mas a história já acabou, né? Não tem mais Não, capítulos. a história continua o tempo todo. Mas chamar de história já acabou. De resto, é o presente, não é a história. Mas é a história sendo construída, É isso. História sendo feita. precisamente. É isso. Vamos tocar a vinheta e partir pro programa. Eventualmente vai ter uma identidade visual de verdade boa nesse programa, que está sendo feito pelo Estúdio de Design e Arquitetura Efêmera do Rio de Janeiro. Eventualmente vai ter uma boa. No momento tem uma que o Pedro fez. O nome do estúdio é Atipic. Eu adoro eles. Bom, vamos começar com os comentários. No YouTube, a Gabi Menger falou: amo muito a forma como o Pedro aborda séries e filmes. Sempre me desperta interesse em saber mais. E com isso quero dizer, nunca pare de indicar ou falar sobre. Relaxa. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é indicar filme e falar. Sempre tem alguma coisa pra Sempre. indicar. Hoje eu tenho impressionante. coisas pra indicar, inclusive. E M. Martins disse... M. Martins Gui. M. Martins Gui disse: é muito bom ver o Pedro procurando uma palavra para linkar o assunto com o outro. Por favor, nunca pare. Relaxa que nesse episódio daqui eu já li o nosso roteiro e eu já fiz... Meu Deus, tu ensaiou mentalmente. Sim, eu já comecei a fazer as pontes mentalmente. E eu dos gosto que é um ganchos. ensaio mental mesmo, porque eu acho que o legal é ser surpresa Sim. pra mim o momento do... Eu ia anotar, só que aí vai que você tem um spoiler, É. porque eu anotei. Então não, zerado. A Ana Carolina Yazin, deve ser isso. Mari, conta mais sobre a sua experiência de mudança do Rio Grande do Sul para São Paulo. Abrir caixinha de perguntas no Insta para responder. Talvez isso tenha sido Michel. Não, esse foi o Michel que escreveu. Foi Michel. Michel, nosso roteirista. Minha experiência de mudança do Rio Grande do Sul pra São Paulo. Eu basicamente estou fazendo uma transição muito lenta, né? Mas não é o momento de responder isso. Pode ser tópico também. Ah, é? Eu achei que a gente ia responder. É É só porque- lendo comentários. É, entendi. porque a sua história da mudança é longa. Ah, É? dá pra entrar, É? dá pra entrar. Falar como é que foi avisar pra tua família, tem muita coisa que a gente pode falar. Tudo bem, então é isso. Foi uma transição longa que eu ainda estou fazendo, na verdade. Como o Ser Wagner comentou, meu Deus, eu passaria horas ouvindo Mariana falando sobre o tópico arquitetura. Pedro, inclusive eu pensei ontem e hoje, como é que é pra ti? Eu acho que esse podcast fez com que pela primeira vez tu me escutasse realmente no meu elemento, sabe? Falando da minha única especialidade, basicamente, da minha vida. Porque eu percebi que, assim, a gente já até conversou muito sobre arquitetura, obviamente, desde o começo. Sim. Mas eu acho que tu nunca me viu falando de forma tão técnica. É muito interessante, porque você quase que se recusava a entrar em tópicos técnicos. Eu acho não porque você acha que eu não entendo, mas você realmente tinha um bloqueiozinho ali de falar de tópicos mais técnicos Sim, era comigo. quase uma insegurança de achar que eu não tinha, sei lá, repertório, conhecimento. É isso, e segurança, confiança suficiente para falar sobre isso contigo. E eu acho que o podcast fez com que eu sentasse a bunda na cadeira e desse uma lida um pouco melhor sobre a pauta de arquitetura que a gente tem para falar nas semanas que a gente teve. E é isso, daí eu percebi como realmente, tipo, eu tinha esse bloqueio de falar contigo sobre isso, e agora tu me escutou já 2 vezes, É bem falando legal. muito longo, assim, sobre É muito arquitetura. bom. E porque, ao mesmo tempo, te ver sendo disponível o suficiente para entrar nos seus tópicos de arquitetura me deixa um pouco mais disponível também para entrar nos meus tópicos de cinema. Porque cinema, com você também, eu nunca falei extremamente técnico, porque eu, tipo assim,
a gente conversando, a gente não entrava nos... Mas às vezes, tipo assim, tu tem um filme pra me mostrar e me dizer por que tu acha muito incrível. Ou então a gente tá vendo um filme aí, como eu falo, eu sempre gosto de assistir as reações do Pedro quando ele vê filme. Não A gosto Mariana só às de ver vezes o filme. assiste o filme me vendo, na verdade. E aí, às vezes, ele tem uma reação. Aí eu pergunto o que foi. Tipo, só se foi alguma coisa de fora da vida. Sim. Ou se foi algo do filme. Aí ele fala, tipo, esse movimento de câmera. E eu já tinha pensado que provavelmente era isso que ele tava reagindo. Mas eu queria ter certeza de que foi algo muito extraordinário. Pra eu poder, entendeu? Registrar isso na minha cabeça. Sim. Tipo, uau, cinema. A Mariana Lavoisier falou: amei a reflexão e aula de Mari sobre arquitetura, um assunto que não sei muito e tive a oportunidade de conhecer com alguém que entende. Obrigada. Que legal. Eu fico envergonhada, não sei. Eu fico, tipo, como se eu não tivesse conhecimento, mas... Falando em conhecimento, a Renata Paixão falou: é engraçado como esse bate-papo tá me inteirando sobre diversos assuntos que eu não tinha a mínima ideia. Valorizo. Eu acho isso muito legal sobre Sim. o nosso podcast. Porque, assim, a gente mostra um pouco de quem nós somos, mas em intervalos de 3 minutos o tempo inteiro, né? E é muito comum na internet muita futilidade. Então eu acho legal a gente poder mostrar que, tipo assim, tem o nosso lado fútil, consumista, tem tudo isso. Mas também tem o... E, ao mesmo tempo, às vezes, o que as pessoas veem como futilidade talvez seja justamente porque é abordado em apenas 3 minutos, Também, né? total. Porque aqui a gente entra em todas as camadas das coisas. Então, a gente tá, tipo assim, Sabrina Carpenter. Mas, tipo, tem Sim. 88 análises pra fazer a respeito, Exato. sabe? Então, é isso. Eu acho que esse lance da futilidade também só coloca em perspectiva o tempo que a gente tem pra falar sobre as coisas lá. Sim. A Nathalie Félix falou: gente, estou no trabalho escutando vocês assim que lançou o episódio, porque curto demais. Acompanho no TikTok, migrei para o Instagram recentemente, obrigado. E agora estou por aqui hypando o vídeo e dando meu apoio para o casal mais autêntico, estiloso e de bom gosto que eu conheço. Inteligentíssimos, adoro o conteúdo de vocês no geral. Keep up the good work. Obrigado, Nathalie. Muito obrigada, Nathalie. A Nathalie, eu vejo a fotinho dela direto nos meus directs, reagindo aos meus stories. Olha só. E ela cortou uma franja recentemente. Foi E ela ficou, que... Não, ficou impecável a franja dela. Ela tá, Que tipo legal. assim, a foto de perfil é uma franja perfeita. Que legal. A Mari Pessouza falou: que lindo, de onde é o óculos da Mari? Muitas pessoas perguntaram de onde é o seu óculos. Inclusive ontem eu postei algum story mais falando assim, eu tava usando meu óculos e eu também lotei o direct de gente perguntando de onde é o meu óculos e eu tenho uma péssima notícia pra dar. Ele é da Livo, o que não é a parte da péssima notícia, só que ele é um óculos de 2021. Então, assim, é o modelo Lu, que não vende mais há muito tempo. Nessa casa só deveríamos usar zerezes. Inclusive, você que está nos vendo ou ouvindo e quiser um óculos novo, tem o cupom EZPG para te dar 10%. EZ-PG para te dar 10% de desconto. Obrigado. Nas Erezes. Nas zerezes, não na Livo. Pau no cu da Livo. Eu gosto do shape desse meu óculos, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ir para algum outro estilo também. Só que agora, quando eu vejo as pessoas me perguntando e achando muito legal, eu fico me questionando se não é um óculos bom pro meu rosto e eu não tô querendo só ir atrás de, tipo, atualizar a trend, sabe? Sei. Entrar numa outra tendência, sendo que esse funciona no meu rosto. Funciona Qual a bem. opinião de vocês? Porque, assim, esse também já tá desatualizado a lente, o grau. Eu teria que ir no oftalmo, descobrir o grau para comprar outro, seja Zerezes ou para manter esse aqui. Mas eu acho da mesma maneira, você tem que ir no oftalmo. Ponto. Acabou. É que eu fui tem 1 ano. Vai de novo, cara. A gente não falou de como foram as dessa vez. Nossa semana foi corrida, como sempre, trabalhosa, ambos em São Paulo, você fazendo TCC, eu fazendo várias coisas. No final do podcast a gente vai falar mais sobre o que postamos e tudo, e a gente pode entrar mais nisso. Vamos pro nosso giro de notícias. Vamos? Vamos. Bom, o primeiro tópico é seu, Mariana Veloso. Tarcísio, governador de São Paulo, anunciou essa semana que aparentemente querem fazer uma versão da Times Square brasileira. Ele lançou um vídeo horroroso em IA, eu vi, você viu. Um vídeo que consiste em várias estruturas metálicas e telões surgindo em cima dos edifícios de São Paulo, enquanto nosso queridíssimo governador está como um gigante na frente de tudo isso. É assim que ele se vê, basicamente. Onde é que é essa ideia de ter esses telões? A ideia é implantar isso na Avenida São João, centrão de São Paulo. Sim. Uma avenida que, assim como a Times Square, querendo ou não, concentra bastante coisa de cultura aqui em São Paulo. Mas concentra? Teatros, tem aquela parte que é fechada para eventos, shows, tem a Praça das Artes. É? Ali, na volta da Praça das Artes, Galeria do Rock.
o local escolhido, no sentido de atividade ser semelhante com a atividade Da Times Square? da Times Square, Aham. talvez até faria sentido. Bom, o governador falou: é mais gente nas ruas, mais comércio, mais vida no centro. É transformar um dos lugares mais simbólicos de São Paulo em um novo polo de cultura, turismo e convivência, sempre respeitando a história, mas olhando pra frente. O que eu acho engraçado é que a Times Square nasceu. Você me falou hoje mais cedo como é que nasceu, mas me fala como é que nasceu. Na Times Square, basicamente, só começaram a ser colocados billboards, enfim, anúncios, porque fizeram uma nova linha de trem ali. E aí os anunciantes acharam que seria uma ótima ideia colocar seus anúncios nessa rua, que antes não se chamava Times Square, porque muito mais gente ia começar a passar por lá. Sim. Sabe por que o nome é Times Square? Porque era uma praça e tinha um relógio na praça. E aí as pessoas viam esse relógio enquanto passavam por ali. É? Não sei, eu acabei de inventar isso. Mas faz sentido. Porque eu li essa semana Eu sobre... inventei. Eu li nesse tópico aqui, foi por causa do New York Times, que colocou o seu prédio nessa rua. Mas o prédio do New York Times não é na Times Square. Mas colocou lá um Entendi. prédio, entendeu? E aí eu acho que ficou tipo a Square, a quadra do Times. Não acredito. Pode estar errado também. Não, mas eu eu li num site. O meu eu tenho certeza que não é, porque eu inventei isso agora. Idiota. Na vida a gente tem que espalhar um pouco de desinformação também. O que eu acho engraçado é que a Times Square nasceu da ideia de que tem muitas pessoas passando por aqui, vamos lucrar em cima disso e poluir a visão dessas pessoas com anúncios. Sim. São Paulo, numa ideia meio distópica, né, que essa cidade tem, partiu do contrário. Vamos instalar anúncios e as Para pessoas as pessoas vão... passarem mais. Sim, porque a São João até que é movimentada, mas de dia. De dia, Porque de noite vida não. noturna no centro não existe. Até existe, mas eu acho Muito, não né? especificamente na São João. Bom, eu não sei exatamente onde é que vai ser. Mas o que eu vejo aqui dos IA... Aqui não é perto daquele bar da Brahma? Não é onde tem justamente um edifício meio assim também? Sei, Eu acho que é ali. É por ali, entendeu? entendi. Fazer uma coisa tipo lá na Times Square mesmo, que tem também esse momento, né? Do edifício que faz assim Não, e o edifício que bifurca. faz assim é outro lugar. Ah, não, tá bom. Tem um edifício assim na Times Square. Tem. É porque eu tava pensando no Flatiron, no... Não, mas um edifício que é assim, aí tem anúncio Sim. dos dois lados, aí tem anúncio dos outros dois lados, Sim. então fica tipo 4 fachadas, basicamente, com Sim. anúncios e tu consegue ver todas Mas elas essa é ao uma mesmo tempo. região... ela é comercial ou é residencial? Pois é, Que aí ma- eu já não sei direito, porque realmente, tipo, a Times Square é loja. Sim, ninguém Teatro, mora ali. Teatro. Tem os hotéis, mas os hotéis não são Hotéis. na Times Square. E aí são o nas- hotel, a pessoa que escolhe o hotel ali, justamente é porque quer ficar na Times Não, mas Square, não né? tem hotel especificamente dentro da Times Square. É sempre nos arredores. Sim. Então, a luz não... Até porque eu acho que essa é a principal questão, né? Os edifícios residenciais se prejudicariam muito com isso. Eu tenho uma amiga em Porto Alegre, Vamos Vamos- para Porto Alegre. vamos Não pra tinha nenhum Porto Alegre termo de de Porto novo, não Alegre esse tinha. ano. mas ela mora numa região central da cidade. Obviamente não é uma cidade cheia desses anúncios em telões gigantes de LED. Parabéns, Porto Alegre. E aí um edifício do lado do edifício dela resolveu instalar um desses para abater valor de condomínio para os moradores. E o telão dá de cara para a janela do quarto dela. Cara, dito isso, adoraria que aqui no nosso prédio instalassem telões de LED nessa parede daqui para abater o valor do nosso condomínio. O nosso condomínio é caro. É caro. O nosso condomínio é mais caro que o nosso aluguel. Só sei que assim, ó, o pior de entrar uma luz de um anúncio da rua no teu apartamento é que antigamente os... Como é que era o nome disso na estrada, assim, quando a gente via? Os anúncios? Não é, um negócio gigantesco, assim. Com Outdoors? anúncio. Os outdoors da rua eram iluminados, tipo assim, tinha uma luz estática dentro e um negócio impresso, né? Que Sim. ficava iluminado por isso. Esses telões de LED agora fica passando um vídeo em looping. Eu Então acho- é, tipo, várias cores entrando na tua casa. E tem a própria diferença de como era iluminado, né? Esses telões normalmente ou eram poucas luzes Sim, umas no barras, meio assim, e dentro. um pouco ao redor. O LED não. O LED, cada pixel emite uma própria luz. Então é muita luz. Era muita luz entrando Eu só fico no quarto imaginando, dela. se eu moro na São João há 50 anos, eu sou um senhor, eu tenho um apartamento ali num prédio clássico projetado pelo Rino Levi, e aí, do nada, entra
Sim. sabe? O Cara, Tarcísio, eu não nosso sei nem qual vai governador. ser a dimensão disso. No vídeo de IA parece Não, que no vai se vídeo- espalhar por tudo. E aí, pra mim é muito isso, assim. A gente comentou um pouco disso mais cedo, mas é uma ideia claramente muito eleitoral. É ano de Sim, pra se eleição. vender, né? O Tarcísio já decidiu, já foi, que não vai concorrer à presidência, então ele quer se reeleger aqui como governador. Isso é algo rápido e fácil que vai ser feito. Só que é muito distópico, tipo, a ideia, tipo assim, campanha eleitoral é botar anúncio na nossa cidade. Vai tomar no cu. Já tem o TikTok Shop. Quer falar mais de TikTok Shop? A gente fala. Claramente a gente não precisava de mais anúncio. E não é isso que vai salvar E o São centro, Paulo já né? tem uma lei tão legal de cidade limpa que não pode ter anúncios, aí decidem criar anúncios. Enfim. Mas sobre todo esse marketing de Times Square brasileira, eu inclusive li aqui... Pra começar, já acho tão brega o nome ser Times Square brasileira. Times Square Brasil, eu acho que é. Já- Times Square paulistana. Qualquer coisa é ruim. Qualquer arranjo Já cria o teu desses é próprio, péssimo. cara. É. Mas enfim, então, falando nessa breguice, Sim, adivinha eu sei. Fala. qual a cidade... Adivinha qual a cidade? Eu repeti porque eu tava mexendo. Tem que aprender a parar de Tem. mexer no microfone. Na verdade, você tem que deixar o microfone, inclusive, mais perto da sua boca. Eu não gosto porque cobre o meu rosto no vídeo. Seu rosto é lindo, tudo bem cobrir um pouquinho. O meu tá coberto aqui. Tá. As pessoas merecem te ouvir direito. Você subiu o microfone e você se subiu junto, né, Não, Mariana? mas agora tá mais perto. Eu só me subi porque eu continuo não querendo que me Tá tape bom. tanto. Mas tá mais perto, não tá? Tá, vai. Opinem, tá mais perto? Vai, fala. Adivinha qual a cidade que já tinha tentado registrar a Times Square Brasil? Obviamente, Balneário Camboriú. Obviamente, Balneário Camboriú. Que Já eu nem sei se tem algum lugar que tem um tem monte uma de banner. esquininha com, tipo, 5 painéis de LED. Tem. Ai, que vergonha. Já Bom, foi pra Balneário? Não. Também não. Já fui. Eu nunca fui. Já fui, mas meio que de passagem, assim, indo pra alguma praia A boa gente em Santa deveria ir. Catarina. A gente deveria ir. Só de passagem, porque lá não é uma praia boa. Mas Dubai brasileira também quer ser Times Square brasileira. Sim. Ó, quando lançar a Times Square, a Times Square paulistana, vamos fazer um episódio do Apartamento 32 na rua, no meio da rua da São João. Iluminados pelo LED, tá? É. E quando a gente tiver o nosso primeiro patrocinador do podcast, vamos fazer em frente ao telão dele. É isso, eu acho. Ai, meu Deus. Bom, Mas é muito questionável, né? Pegar e colocar essa quantidade de telão em um monte de prédio histórico. é que é muito feio. É que é forçado também, né? Como a gente já completamente falou, forçado. na Times Square foi escalando a coisa. Sim. E é que nem a gente querer forjar uma gallery wall aqui, sabe? Tipo, comprar 8 quadros A gente ir numa Stock da vida e comprar 10 quadros lá. pra fazer uma parede cheia de quadros. É Sim. isso. Tipo, na Times Square foi aquela composição existe porque vou comprar esse espaço aqui, vou botar. Aí alguém, depois de um ano, vou ter que Opa, tá ganhando dinheiro ali, vou botar aqui squeeze também. um aqui no meio O também, da Coca-Cola tá ali entendeu? no meio, então tem que ter o da Pepsi logo ali Exatamente. também. É uma composição que acaba sendo desenvolvida por causa de todo esse lance de marketing, de concorrências, enfim. Claro. E vai ser isso fabricado aqui de uma forma esquisita e desnecessária, né? Bom, São Paulo, Tarcísio. São Paulo. Pelo menos Rio de Janeiro, eu falo muito mal de Rio de Janeiro constantemente, mas Rio de Janeiro, eu acho que se dá o respeito estético que merece. Eu Eduardo acho que é Paes, saber Eduardo também, Cavalieri. né? O papel de cidade que você é, cara. Saber entender a estética do Rio e trabalhar dentro dessa proposta, né? E ok que, tendo em vista a estética de São Paulo, até faz sentido. Mas eu acho que faria mais sentido, por exemplo, de uma maneira que eu acho que seria mais orgânico, é liberar prédios na Paulista para isso acontecer. Ao invés de criar do zero um lugar novo, a Paulista Sim. já é um lugar que de manhã, de tarde e de noite já tem uma boa movimentação. E que liberar umas fachadas ali... E, tipo assim, eu acho ser muito estratégico com que fachadas. Tipo, se essa fachada não é imediatamente do lado de algum prédio residencial. E essa é a diferença de tu querer replicar uma coisa exatamente e só pegar a ideia e aplicar aqui, né? Exato. Porque, tipo assim, querem fazer lá, pelo que eu vi no vídeo e etc., justamente pensando nessa quadra que tem um edifício que é assim, pra ficar como se a pessoa pudesse parar e tirar uma foto e parecer que ela tá na Times Square, Vai né? ser ótimo tirar foto assim em São Paulo. Porque imagina, tipo assim, na Paulista... Porque, exatamente, se fosse pensar na parte lógica de aonde só aplicar a mesma Sim. ideia, seria a Paulista. E aí, sei lá, o prédio do Itaú ter um banner lá do Itaú rodando o tempo inteiro. E a gente anda na Paulista de noite, ela já tem
Já. bastante iluminação desse tipo Tem. de coisa, né? Tipo, tem algumas fachadas, se eu não me engano, tem alguma O prédio fachada da que tem Fiesp. um monte de... É o prédio da Fiesp feito pelo Rino Levi. Também. É aquele que é assim, né? Não, é uma É verdade. é uma assim, pirâmide sem entendi. topo. É verdade, Inclusive, é eu tava verdade. vendo que tem várias acusações maçônicas desse prédio. O que faz muito sentido, mas é um prédio muito interessante. Eu vi, apareceu no meu algoritmo na última semana, tipo, 4 vídeos diferentes de pessoas diferentes falando sobre aquele prédio. Que loucura. Nossa, Sim. pra mim só apareceu ele na mesma semana, apareceu um do MASP, e era a mesma garota falando inglês sobre os edifícios da Paulista. Eu vi essa garota falando inglês também. Uma garota brasileira falando Sim. inglês sobre a arquitetura Mas brasileira. eu vi um vídeo de um outro homem também falando. Bom, exato. O da Fiesp, eu surtei aqui na minha cabeça. O da Fiesp não passa nenhum anúncio. Ali passa uma arte digital. Só fica passando uma E aí, loucurada sabe o que veio na ali. minha cabeça? Por exemplo, no prédio anexo do MASP. É um prédio, é um preto. Imagina se ali também tivesse, por exemplo, uma arte animada por um artista que está em exposição naquele exato momento dentro do MASP. Só, assim, não sei se eu necessariamente gosto. Sim, Mas, pensando em composição da fachada, achei um crime. Mas eu te entendi. Sabe? Eu te entendi. Entendeu? Enfim. Sim, com certeza, se era pra ter um lugar que tivesse isso, faria muito mais sentido. Pegar um trechinho da Paulista e dizer, tipo, só, da quadra tal a quadra tal, tu pode dentro das seguintes premissas, Com sabe? brilho X, Exato. tal horário o brilho tem que descer para Y, enfim. Bom, o que não falta na nossa vida são telas, né? Tem telas na Paulista, tem telas na São João, tem telas no seu bolso com o seu celular e no seu computador. Telas essas trazidas por nós pela minha querida Apple. Essa semana rolou uma grande movimentação dentro da Apple. E por mais que para algumas pessoas isso pode parecer algo meio chato, notícias de negócios, não importa quem é o CEO de alguém. Deixa eu te falar por que isso vai ser extremamente importante em toda a visão de tecnologia das próximas 2 décadas, basicamente. Bom, a Apple foi criada pelo nosso querido Steve Jobs. Steve Jobs foi o seu primeiro CEO e foi CEO basicamente até 2011. Em agosto de 2011, ele saiu do cargo de CEO dentro da Apple e quem assumiu foi o Tim Cook. Tim Cook estava na Apple desde 1998. Eu quero que você perceba que eu não estou lendo absolutamente nada disso, que eu tenho absolutamente... Eu sei que tu sabe. Inclusive, eu já sei dessa história Porque porque tu falou... Não, tu falou com alguém por áudio e eu te escutei falando. Então, eu sei o quão natural esse discurso e essa história tá no teu vocabulário e na tua cabeça, Sim. assim. Bom, Tim Cook assumiu em 2011 e ele tinha entrado na Apple em 1998, junto quando eu nasci. Tim Cook é especialista em cadeia de montagem, linha de produção. Por isso que ele tem ótimos contatos na China e na Índia, e ele é o cara que sabe que um iPhone vai precisar de 10 milhões de chip Y, que é produzido em Taiwan, 10 milhões de chip Z, que é produzido em Mumbai, e ele consegue juntar tudo isso de uma maneira otimizada, gastando menos para produzir não sei o que lá, pipipipopopó. Em resumo, foi assim que nasceu o MacBook Neo, por exemplo, porque eles produziram chips de iPhones demais e falaram, vamos botar esse chip num MacBook também. Mas isso é assunto para outra hora. É um pouco por causa disso. Claro que foi pensado. Eu não sabia disso. Claro que assim, não foi tipo, tá sobrando chip, o que a gente faz? Mas foi um pensamento mais, tipo, tá tão barato produzir esse chip Entendi. que... Tirar proveito disso. Basicamente. Bom, Tim Cook, pra mim, é o melhor CEO que habitou o planeta nos últimos 15 anos. Tim Cook teve a árdua batalha de assumir a Apple logo depois do Steve Jobs, seu fundador, morrer, basicamente. E ele, primeiro, continuou muito bem a empresa, continuando lançando ótimos iPhones e ótimos Macs, e inclusive revolucionou. Tirou o Mac que estava nos últimos anos sendo uma piada com os processadores da Intel e criou os processadores M, né, que é onde a gente está agora, que revolucionou completamente o mercado. Mas além disso, falando de dinheiro, ele assumiu uma empresa que valia 300 bilhões de dólares, que já é uma grana, e ele está entregando uma empresa hoje que ano passado bateu o pico de 4 trilhões de dólares. Ele fez mais do que 10x de valorização. Mais de 10 é isso? Mais de 10 vezes de valorização. Porque 10 vezes 300 bilhões é 3 trilhões. Né? Não, surtei.
Sou de cinema, gente. Um aumento de 300 bilhões para 4 trilhões representa um salto 13 vezes maior o valor inicial. É mais de 10. Mais de 10, estava correto. E aí ele agora entrega a Apple. Bom, ele está sendo o cargo de CEO, ele vai assumir o cargo de diretor do board de diretoria. Ele não vai sair. Porque o que o Tim Cook se tornou extremamente bom é em relações entre países. Ele tem ótimos acessos com o governo chinês, com o governo americano, Entendi. com qualquer governo que ele precisar. Então ele vai ajudar a Apple nos próximos anos, ele não está se aposentando. Ele continua só não mais CEO. Ele vai continuar ajudando a Apple em política, basicamente. Ele vai ser esse político, quase. O que é muito importante para uma empresa tão grande assim. E quem está assumindo agora é o John Ternus. O John Ternus era vice-presidente de engenharia, de hardware, basicamente. E ele foi o diretor responsável pela transição dos Macs Intel para os Macs Zen. Hoje, a gente vê os MacBooks Zen e são, tipo assim, óbvio, garantido. Mas no momento em que isso se anunciou, tinha muita chance de dar errado. E não deu. Deu extremamente certo. Esteve no time de desenvolvimento do iPhone, do iPad, dos Macs. O cara é bom. Ele é genuinamente bom. Todo mundo, fui pesquisar, todo mundo de dentro da Apple gosta muito dele, falam que ele é um líder muito bom. E ele tem um perfil muito diferente do Tim Cook em uma coisa. O Tim Cook, eu acho que ele foi posto ali cautelosamente para dar uma segurada depois da morte do Steve, porque podiam querer botar outro inovador como Steve Jobs, e a Apple poderia ter dado muito errado. O Tim Cook conseguiu criar uma cama muito estável ali dentro. E aí, porque ele não era de inovação, ele não era engenheiro, ele não era designer, ele era de números, ele era de cadeia de produção. E agora não, agora eles estão tirando, né? A pessoa está se tirando alguém de Excel para ir alguém de design, de uma forma ou de outra. Me parece muito positivo isso para o futuro da empresa, porque está trazendo um engenheiro que gosta de inovar para um momento em que a Apple precisa continuar inovando. Sim, não dá para se acomodar. E além disso, quem está assumindo o papel dele, aqui eu preciso ler o nome, é o Johnny Srouji. Perdão, eu errei o sobrenome dele com certeza. Mas ele foi a pessoa em si responsável pelo desenvolvimento dos processadores M. Então, assim, era dele isso, e ele fez isso tão bem também, né, que ele subiu uma casa e ocupou o cargo da pessoa que subiu mais uma casa. Eu tô extremamente animado pelo futuro da empresa, mas extremamente animado. E, bom, eu acho que vem coisas muito boas aqui pela frente. Eu dei um resumão para vocês. O John Ternus, ele assume a Apple, se eu não me engano, dia 1º de setembro. Ele já não está mais no cargo de vice-presidente de hardware, ele agora está na transição, junto com o Tim Cook. O Tim Cook ele vai participar durante o verão americano e vai fazer essa transição. E aí o John Ternus assume dia 1º de setembro. Sabe o que rola em setembro, Mariana? Historicamente, o lançamento... Não é um gancho ainda para o próximo tópico. Historicamente, é o lançamento dos iPhones novos. Sim, a gente conversou sobre esse mês. Então, inclusive esses dias. Exato. Eu não quero viajar porque eu quero estar aqui no Brasil quando a Apple lançar os iPhones novos. Esse ano, todos os vazamentos indicam que a Apple estará lançando o primeiro celular dobrável dela. Porque eu tô confiante. Porque o lance era, o celular dobrável não era bom porque tinha a dobra no meio. Você conseguia ver essa dobra sempre que ele estava aberto. Agora não. Conseguiu-se avançar com a tecnologia de uma maneira que não tem mais essa dobra aparente. Não tem mais a descidinha que a tela dava quando tinha a hinge. Como é que é hinge em português? Dobradiça. Dobradiça. Mas eu acho que o último já não tinha. Não, todos têm. Ele só ficava com um bumpzinho, Mas assim, é isso, só uma depressãozinha na tela. Essa depressão não vai mais existir. Inclusive, o material da tela cansava, começava a ficar até meio esbranquiçado, assim, não era? Essa depressão, isso não vai mais existir. Conseguiram inovar a ponto dessa tela não ter mais isso, e agora que a Apple está entrando no mercado para isso. E a Apple sempre foi assim. As pessoas até acham que a Apple é uma empresa de inovar. A Apple nunca foi uma inovadora. A Apple pega uma inovação e faz isso muito bem. Sim, espera
eles mesmos conseguirem aperfeiçoar a ponto de Exato. ficar no nível que eles acham que é A Apple vê o digno mercado de vender, né? por uns 5 anos ali, vê como é que estão fazendo, vê os erros das outras empresas, e aí sim entra e faz a maneira dela, normalmente melhor que de todo mundo. O iPhone não foi o primeiro smartphone, mas até o iPhone, todos os smartphones tinham teclado. Então a Apple, não, vamos inovar direito. Então eu acho que vai ser interessante. O iPhone Air foi um teste para o iPhone Fold, que vai ser o nome. Porque o iPhone Fold vai ser muito fino quando aberto também. E aí a Apple estava estudando Então, a onde é que tu tecnologia. tirou essa informação? Tu já leu sobre isso? Já vazou? É. Porque assim, o que acontece? Faz-se o modelo do iPhone e para poder se produzir capinhas do iPhone, tem fábricas especializadas que criam esse modelo em alumínio. E quando rola uma mudança de design, esse modelo vaza. Então já vazou, já tem basicamente todo esse alumínio Entendi. pronto, então já sabe o que vai existir no iPhone Fold. Estou muito animado para conhecer, para testar e para ver como é que vai ser. Mas é muito interessante, assim. De quanto em quanto tempo lança um iPhone? É todo ano, todo setembro. Todo ano? Todo ano. Eu não tinha essa todo- noção. todo ano, todo Porque setembro. eu nunca tive numa posição, até ano passado, eu acho que realmente daí começou a ser meu trabalho, nunca enxerguei necessidade de eu trocar de telefone todos os anos. Então, Sim. eu comprei em 2017 um iPhone 7, que foi meu primeiro iPhone. Daí, em 2021, eu comprei um 12, Sim. passou aí 4 anos? 17 para 21, 4 anos. 4 anos. E aí, ano passado, troquei pelo 17. Tive pouquíssimos. Eu achava que podia ser, tipo assim, Não. de 2 em 2 anos. Mas o que está se vazando por enquanto é que em setembro a Apple vai lançar o iPhone Fold e o iPhone 17 Pro. E aí o iPhone Fold e o iPhone 18 Pro. E aí o 18 básico, pura e simplesmente, vai ser lançado, 4 meses depois, 5 meses depois, sabe? Esquisito. Mais ou menos, é porque rola-se todo o frenesi de vendas e normalmente o celular que mais vende é o Pro. Sério? Sério. E aí a Apple adiando para uns meses depois, ela consegue fazer basicamente 2 eventos de lançamento, criar hype para dois telefones ao mesmo tempo, sabe? Entendi. Tá, então em setembro vai ser o Fold e o Pro. Provavelmente. Não Pro Max. Pro Ou Max aí também. Não, variantes de Pro. Exato. Entendi. Sim. E aí, alguns meses depois, teoricamente, vai vir o 18 sem ser Pro. Isso é chutes de analistas. Sim. Né, não tenho informação. Mas eu considero que a Apple está em uma grande era desde o iPod. E é muito interessante ver como essa era continua. E com certeza os próximos produtos vão ser muito ligados a AI. Eu acho... Eles lançaram o Vision Pro, que para mim foi um teste de um óculos mesmo da Apple. Um óculos que não seja aquele óculosão, seja um óculosinho. Mas, enfim, estamos nessa desde 2001, basicamente, desde o iPod. E com certeza, um artista que tocou muito nesses iPods foi o Michael Jackson. Gostou do meu gancho, Mariana? Gostei, você é muito criativo, meu Obrigado, meu amor. Bom, o filme do Michael Jackson estreou nessa terça-feira. Uma lástima. Não deveria ter estreado. E foi detonado pela crítica, mas mais importante do que a crítica especializada em cinema é a crítica do Apartamento 32, que assistiu esse filme e um lado do sofá sofreu assistindo, o outro se divertiu. O outro estava só no entretenimento superficial. É isso. E É vamos isso. trazer os dois contrapontos aqui. O que é o filme do Michael Jackson? Seguindo a onda das biopics musicais, inclusive daqui a pouco eu vou dar uma recomendação muito boa de biopic musical. Seguindo a onda de biopics, né, de filmes biográficos musicais, que infelizmente se começou desde o filme do Queen, do Bohemian Rhapsody, decidiram fazer o filme do rei do pop, Michael Jackson. O que acontece essas produções são todas feitas pela família ou pelo próprio cantor ou pela banda. Então são todas chapas brancas até demais. E desde que se anunciou que ia existir o filme do Michael, já se imaginava que não ia ser bom. Quem dirigiu é o Anthony Fuqua. É um diretor preto, bom, decente. Já fez filmes muito bons, não faz filmes bons há mais de 20 anos. E, enfim, ele é um diretor negro, tal qual o Michael Jackson, tal qual a família dele, então tava esperançoso. O cara, ele tem um certo estilo, mas ele é cauteloso.
Só que o que me pareceu desse filme é que existe um filme que o diretor quis fazer e existe um filme que Foi obrigada a fazer. a família cortou e entregou. Michael Jackson é uma figura que foi polêmica no final das contas, né? E o que você viu no filme? Eu vi o Michael Jackson não conseguindo tomar essas decisões, escolher o que ele ia fazer com a vida dele. E ele como uma figura, assim, quase que inocente, impotente e endeusada, assim. É tipo assim, ele gosta tanto dos animais e das crianças no hospital. O que você aprendeu sobre o Michael Jackson nesse filme? Eu não sabia muito sobre o Michael Jackson. E aí que eu falo que, pra mim, ir no cinema ver esse filme acabou sendo realmente só eu Tá. ser entretida superficialmente. Então, o que eu aprendi nesse filme foi como começou. Eu já sabia de Jackson 5. Tá bom. O que você aprendeu? Fala o que você aprendeu no filme, desculpa. Eu sabia que era Jackson 5, conhecia algumas músicas, não sabia necessariamente da onde eles tinham surgido, toda essa origem, que escalaram completamente o estilo de vida. E entendi mais ou menos a cronologia dos álbuns do Michael Jackson. Sim. E que ele gostava de animais. O que você aprendeu sobre o Michael Jackson? Que ele gostava de animais. Cara, nada. Nada. Tu já sabia disso? Que Já. ele tinha essa obsessão Eu tive com pets um hiperfoco esquisitos? no Michael Jackson logo depois da morte dele. Os primeiros livros de verdade que eu li foram sobre a vida dele. Eu conhecia toda a discografia, eu sabia. Cara, nada. A gente não sabe nada depois Sim. desse filme. O Michael Jackson em si... Não revelou nada que ninguém sabia. Não, né? e não precisa revelar algo que as pessoas não sabiam. Mas o Michael Jackson, o filme, o Michael, no caso só, ele não me entrega nenhum... É um personagem que não é desenvolvido. Ele parte do pressuposto que, tipo assim, você sabe quem é o Michael Jackson. Acabou. Então, eu não vou precisar te apresentar quem é o Michael Jackson. E pra mim, esse é o erro número 1 do filme, assim. Porque a gente tem uma criança criativa, uma criança talentosa. Só E que eu acho que também a gente já começa ali com uma criança reprimida, né? Mas, tipo assim, como é que esse pai decidiu que essa criança sabia cantar? Como é que ele percebeu que essas crianças tinham talento? Porque a gente chega ali, o Jackson 5 já tá montado. Eles já estão cantando. E aí, pra mim, as partes mais interessantes do filme, e não tem spoiler aqui, mas pô, eu quero saber como é que o Michael Jackson pensou nas músicas. Tem uma sequência no filme, pra mim, que é ridícula. Eu e Mariana, a gente quase não conversou ativamente sobre o filme. Tem uma sequência do filme, pra mim, é ridícula, que ele tá vendo notícias específicas sobre gangues em Los Angeles, ele começa a a estalar o dedo, e eu pensei, pô, maneiro. Vai mostrar como é que ele criou Beat It, sabe? Vai... Só do nada ele tava num estúdio A com música tá dançarinos. pronta, com os dançarinos. A parte que mais me interessa, que é o processo criativo do Michael Jackson, continua um mistério, sabe? Tem ali o Quincy Jones, um dos maiores produtores da história. Ele fala 5 frases com a porra do Michael Jackson e eu quero eles debatendo como é que eles criaram algumas das músicas mais icônicas da história. Músicas que são extremamente boas até hoje e que marcam até hoje o que é R&B, o que é... Realmente, pensando nisso de desenvolvimento, né, do personagem e de contar isso por trás das músicas. Eu tô falando, eu fiquei pensando em como... Eu não sei se tu vai gostar desse exemplo, Não, mas mas como fala. eu me senti entretida pela história da origem de tudo, assistindo Daisy Jones and the Six. Eu não assisti, mas... Que é, tipo assim, uma banda fictícia, teoricamente inspirada... É no livro, né? Mas o livro, teoricamente, é inspirado em Fleetwood Mac. Sim. Então, a história é inspirada, mas tem, eu acho, que ali muita coisa modificada, porque foi criado um livro totalmente fictício, Claro. né? Então, inventaram toda uma história ali, baseada em rumores, mas tem muito disso. Tem muito o por trás de cada personagem da banda, as relações entre eles e eles criando as músicas. Tipo assim, o relacionamento estava indo assim, criou-se essa música. Sim, exato. Sabe? Aí o relacionamento estava indo assado, outra música. Aí tava separando a banda, terminando, e aí, meu Deus, sabe? O máximo que a gente tem isso no Michael Jackson é ele vendo filmes de terror e criando thriller. Mas, na verdade, ele nem criou thriller assim. Porque tem uma sequência ali que mostra, tipo, todas as músicas do álbum Thriller, ele tem que escolher qual é a música principal que vai dar nome ao álbum. E ele só pega Thriller e bota lá. Mas eu queria... Sabe? Não tem... Sim, tipo, até o fato de do nada já aparecer todas as músicas na parede, né? E aí rola-se uma eclipse temporal nos momentos, pra mim, mais importantes. Porque ele tem o Off the Wall, primeiro álbum. Do nada, pula. Tamo em Thriller. Pula. Tamo em Bad. Eu já achei legal, eu não sabia nada sobre o filme, né? Eu já achei legal que, tipo, não foi
toda a parte relevante e do estouro da carreira dele que foi retratada no filme. Foi só um pedaço, foi mais o começo. É porque vai ter a parte 2. Sim, porque vai ter a parte 2. Mas eu já achei legal não ser tudo junto no mesmo filme. Também. Porque começou com ele criança, né? Só que- Diferente de, tipo, o do Queen, que não começa com criança. Então, realmente, temporalmente, dá pra tu falar de tudo num Mas é filme porque o só. do Queen não tem tanta importância a infância dele, né? O do Michael tem. Sim, exato. Não, exato. Eu acho importante Sim. ter infância. Mas eu já tinha ficado feliz que começava na infância pensando, vai dar tempo de contar Claro. bem tudo. E aí, justamente, como tu falou, as partes mais importantes no filme, que eles já partiram em 2 pra... Dá pra aprofundar nas coisas, não aprofunda nas coisas. E aí, vamos... Porque existe o argumento, tipo assim, mas porra, as músicas são tão boas, só vai no filme e se diverte. Mas eu não senti nem nada durante as apresentações musicais. Ah, eu me diverti. Cara, eu me diverti, mas o do Queen tem muitas falhas. Mas quando você chega no Live 8 lá no final e Sim. aquela apresentação no final, porra, ali eu queria levantar no cinema e cantar junto, sabe? Ali tava do caralho. O Michael Jackson, eu não fiquei tipo... E você, sei lá, o filme me pareceu corrido. E claro, o filme tem 2 horas e 7 minutos apenas. Todas as últimas biografias musicais que eu vi tem tipo 2 horas e meia. E aí, no final das contas, ok, vai ser um filme de 4 horas porque vai ter a parte 2. Mas eu senti um filme corrido. É corrido. Pra mim, pulou as partes mais importantes. É, né? E aí Eu acho que ali o momento em que ele decide ter álbum solo, por exemplo... Pô, ele tomou essa decisão provavelmente depois de querer compor as próprias músicas. Que Sim. da banda provavelmente não era ele que compunha nada, né? Quem compunha? Jackson 5. Quem compunha aquelas músicas? Não tenho a Eram menor covers? ideia. Não eram covers? No começo eram covers, né? Mas eles tiveram músicas Mas feitas pra eles também. Mas feitas pra eles por quem? esse filme não me mostra nada. Não Não me fala. sabemos. E aí, da mesma maneira que você tem que desenvolver o protagonista, você tem que desenvolver o vilão. E o vilão desse filme é o pai do Michael Jackson. É, né? Tinha uma relação tão complicada com o pai, mas não... O vilão, ele não tem motivação de ser vilão ali. O pai, parece que ele só é mal por natureza. Ele bate no filho por natureza. Tipo, não tem, tipo assim, algo que realmente motiva ele. E talvez, podem ter filmado, não sei, mas talvez mostrasse ele sofrendo na fábrica. E ele não quer continuar sofrendo. Sabe? Mostra uma motivação maior. Mas não. Sim. O pai só é mal porque ele é mal. Cara, o filme é muito ruim. E depois aquela só meio que frustração, porque ele não é o que recebe o crédito pelo sucesso todo, mas isso também não é mais desenvolvido, né? Não. Só mostra, tipo, de vez em quando ele passando por cima do Michael, e aí tudo sobre isso, assim. Sobre o Michael não fazer nada e ele passar por cima o tempo todo. Eu quero, pelo menos, falar bem do ator principal, que não tá no roteiro aqui o nome, eu também não peguei. O ator principal, ele é sobrinho do Michael Jackson. De Sério? verdade, sério. E ele está muito bem no filme, ele interpreta o Michael muito bem. Provavelmente vai ser o único filme que ele vai fazer na vida. Duvido que ele tenha outros papéis. Pelo amor de Deus, para de mexer no microfone. É que ele tá caindo, Então, eu não puxa entendi, ele. ele não tá parando no É lugar isso. hoje. Tem que, talvez, apertar a bolinha ali. Essa bolinha aqui é grande? Aham. É isso. Ele tá extremamente bem no filme. Tem momentos em que eu tava olhando e eu falei, caralho, é igual o Michael Jackson. Isso aí, pelo menos, assim, Sim. pontos pra eles. Mas aí, ao mesmo tempo, todo mundo ali tá cheio de prótese. O vilão, que é o Coleman Domingo. O Coleman, que é o pai do Michael Jackson. Ele tá completamente travado porque ele tá cheio de prótese, ele não tem uma atuação nenhuma. Cara, enfim, é muito ruim. Eu não sabia que tava todo mundo com prótese. Tem muita assim. prótese ali. E o olho, aí- será que o olho dele é verde mesmo ou era uma lente? Não, é uma lente. Esse ator não tem olho verde, não. E aí, uma coisa da direção também que me incomoda. Os closes, tinham uns closes muito grandes com umas lentes abertas. Parecia que todo mundo tinha um rosto gigantesco. Não sei, não gostei da maneira que é filmada. E tem uma coisa engraçada. No filme aparece uma irmã só do Michael Jackson, né? Uma mulher junto com a mãe. E pouco ela aparece, né? Ele tem 2 irmãs. A Janet Jackson, ela não quis aparecer. E ela só não existe no filme. Ela não existe naquele universo do filme. Não deixaram ela existir no universo do filme. Ela pediu pra não existir. Achei interessante Sim, ela isso. não deixou. E tem uma cena que é o Michael Jackson recebendo um chimpanzé dele. Naquele momento, eu senti que era um crossover, até pela maneira que foi apresentado o chimpanzé. Do teu filme do Robbie Williams. Com o filme do Robbie Williams. E aqui vai ser indicação boa pra vocês de Eu filme não vi musical. esse ainda. Vamos assistir. De filme sobre um músico de verdade, assim. Que o nome é Better Man. É a história do Robbie Williams. Aí você vai me falar, Pedro, quem é Robbie Williams? Foda-se, não importa. Na verdade, pra mim, me importa. Ele é meu cantor favorito quando eu era criança. Hoje em dia, é como se fosse o Harry Styles, sabe? Britânico, ex-boy band. O filme dele parte do pressuposto de que
biografias musicais são todas chatas e chapa branca. E se a gente não fizer um filme chato, chapa branca? Robbie Williams foi drogado, traiu a namorada, teve todos os problemas do mundo. Sim, todos os problemas que geralmente pessoas da indústria musical têm, né? Ao invés de querer endeusar o Robbie Williams, até como faz o Michael Jackson, porque a gente sabe que o Michael Jackson teve N problemas diferentes, o Robbie Williams falou, vamos mostrar tudo isso. Só que ele também falou, cara, as pessoas sabem como é que eu sou. As pessoas conhecem meu rosto. Eu era meio surtado. Por que a gente vai fazer encontrar um ator parecido comigo pra me fazer? Não. Vamos botar um macaco pra me interpretar. E o filme inteiro é um chimpanzé interpretando o Robbie Williams. Claro, é um chimpanzé de computador. Mas você vê aquilo e você acredita que aquela porra é o Robbie Williams. E as pessoas no filme, tipo, Não ninguém acknowledge o fato dele ser um macaco, né? E normal. É um macaco que transa, é um macaco que cheira, é um macaco que xinga. Cara, é muito bom. Que bizarro. E assim, o filme, ele tem muito mérito por ele não ser chato. O Michael Jackson cantando, é o Michael Jackson cantando em cima de um palco e acabou, né? É um filme que, esses filmes, o do Queen também, parece que tem vergonha de ser um musical. Então, o momento em que ele é um musical é só um momento em que o artista está ativamente performando. O que o Better Man, que é o filme do Robbie, faz? Ele pega as músicas e transforma elas em músicas de musical. Então, tem uma música, eu esqueci qual é, eu acho que é Rock DJ, que é uma música que eu adoro dele. Ao invés de ser, tipo, o Robbie no estúdio cantando Rock DJ, é um balé dançando no meio da Times Square de Londres, da Piccadilly Circus. E aí, tipo assim, rola um arranjo diferente pra ser mais, tipo, musical. É toda a rua dançando. Entendeu? Eu acho que eles tentaram uma coisa nova. Não é só aquela chatice de cantando no estúdio, cantando no show e acabou. É muito mais, tipo, vamos fazer alguma coisa diferente. Tem uma música dele dramática. É abraçar o negócio. Tem uma música dele dramática que ele é no momento pesado do filme, ele tá dirigindo o carro, ele bate o carro, ele se afoga, tem alucinações, assim. Eles criam visuais em cima dessas músicas, ao invés de só simplesmente ser cantando. E até isso mesmo do Michael Jackson, as músicas nem necessariamente se interligam com o sentimento que ele tá sentindo. Na verdade, talvez não se interligam, porque ele não tá sentindo porra nenhuma em momento nenhum. Personagem 2D. Nenhuma música necessariamente se apresentou depois dele viver algo, né? É tudo composto por ele. Sim. Mas nunca é tipo assim, a música será consequência de algo uma experiência que ele passou, uma coisa que ele viveu, Cara, né? muito ruim, muito ruim. Maldito momento em que se criou o filme do Queen. Foi uma oportunidade perdida, né? Foi, completamente. Cara, eu acho um artista com músicas tão incríveis e tão revolucionárias como o Michael Jackson merecia um filme muito mais revolucionário. Muito melhor. E não foi. É uma lástima. E aí eu só fico... Figurino é tão legal, tipo, ele tinha todo esse pensamento. Tipo, ele tinha uma visão, né? De tudo, dessa coisa de palco. Me parecia uma coisa muito autêntica a ele. Ele a parecia escolha muito das inteligente. roupas, Tipo, a escolha, sabe? Tipo, de com toda a certeza. estética. Ele falava, I can see it, sabe? Ele fala que Sim. ele tem uma visão no filme. Mas eles não mostram de onde é que sai a visão que ele tem. Cara, é isso, é muito triste, porque o cara era o rei do pop. Né? Ele com certeza foi genial. E ele não foi genial pela equipe dele. Ele foi genial porque ele era genial. E o filme não me mostra isso em momento nenhum. Ele é um grande coitadinho nesse filme. Cara, tem uma coisa passivo. Tem uma coisa que eu já ouvi muitas vezes. Eu acho que a maior lástima que um filme pode ter é ser chato. É ser medíocre. Cara, me faz um filme ruim. Mas um filme ruim mesmo. Sim, ruim com orgulho. E que vai me divertir assistindo. Eu respeito. Me faz um filme muito bom também. Obviamente eu respeito. Mas se me faz um filme de 2h07 em que as melhores partes não são culpa do filme e são culpa do cantor... As melhores partes do filme do Michael Jackson são as músicas que são muito boas. E não são os momentos do filme que você fala, caralho, que cena incrível. Aí, porra, desculpa. Era um filme que facilmente poderia ter sido feito em A. Podia. Me gere um filme sobre o Michael Jackson. Ah, sim, tipo um roteiro, assim. É. E fez. E aí gera as imagens de A. Essa semana, a atriz Charlize Theron, uma ótima atriz... Dessa vez tu me pegou. Afirmou que em 10 anos a inteligência artificial será capaz de fazer o trabalho de Timothée Chalamet, mas não será capaz de substituir uma apresentação ao vivo como balé. O que aconteceu? 2 meses atrás,
criou-se uma polêmica ao redor do Timothée Chalamet, que o time estava em um talk show, basicamente, e ele vira e fala sobre a ideia de que o cinema está morrendo, existe todo esse papo que o cinema está morrendo, e tem umas pessoas meio que desesperadas que falam, não podemos deixar o cinema morrer. Mas uma coisa que começou a se conversar mais na indústria é que, tipo assim, não é papel das pessoas deixar o cinema vivo. É papel da indústria fazer filmes bons o suficiente que as pessoas vão querer assistir. Sim. E o cinema vai continuar vivo. Bom, Timothée falou, abre aspas, admiro pessoas, e eu mesmo já fiz isso, que vão a programas de entrevista e dizem, ei, precisamos manter os cinemas vivos. Sabe, precisamos manter esse gênero vivo. E outra parte de mim sente que, se as pessoas querem ver algo como Barbie ou Oppenheimer, elas vão assistir. Farão de tudo para mostrar seu apoio e se orgulharão disso. E eu não quero trabalhar com balé e ópera, ou coisas do tipo, ei, vamos manter isso vivo, mesmo que ninguém se importe mais com isso. Todo o meu respeito ao pessoal do balé e da ópera. E aí, se deturpou o que ele falou, como se ele estivesse menosprezando o balé e a ópera. Mas eu sinto que era justamente o contrário disso. Mariana Veloso, qual foi a última vez que você foi num balé? Um balé assim... No tipo municipal, um balé que não seja tipo das suas amigas, sabe? Sim. Eu acho que eu nunca fui, na verdade. Exato. Eu já quase fui algumas vezes, mas nunca eu acho fui. que eu fui no Quebra-Nozes quando eu tinha, 3 anos no Municipal do Rio. Qual foi a última vez que você foi na ópera? Na ópera eu fui uma vez. Surpreendente. Em 2023. Surpreendente? Ok. Em Buenos Aires. Ah, ok. Tá bom. Eu nunca fui na ópera. Era exatamente sobre isso que o Timothée tá falando, que hoje em dia óperas, balés não lotam. Sim, não são mais o programa que passa na cabeça das pessoas, né? E não Vamos são sair mais o pra que fazer era isso. antigamente. Existia uma época em que... Sim, esse era o que há. É o que há. É o entretenimento do momento. Exato. Ou nem necessariamente entretenimento do momento, mas talvez aquele entretenimento que vale a pena você se vestir para ir, sabe? Aquele luxo de ver as pessoas performando isso na sua frente. E hoje em dia não é mais isso. O que o Timothée quis falar realmente é que ele não quer que o cinema se torne o que se tornou o balé e ópera hoje em dia, que vive vazio. Você não sabe quem é a estrela do balé hoje em dia, você não sabe quem é a estrela da ópera hoje em dia, você não sabe que ópera tá passando aqui em São Paulo, que balé tá passando aqui. Porque não importa, no final das contas, né? É uma arte linda, eu tenho certeza que eu amaria assistir ao vivo. Eu também. Mas no final das contas as pessoas não se importam mais. Quem se importa é o nicho do nicho do nicho do nicho. Só que se interpretou como o Timothée falando que o balé e a ópera não importam, e que ninguém se importa com eles, e não é isso. Ele só tá falando, né, que se tornou... Sim, que acabou perdendo um pouco dessa assiduidade, né, do público. Sim. Por não ter sabido se manter atual, talvez. Ou não ter se atualizado, realmente ser uma coisa tão, tipo assim, formal, antigona. E não... Enfim. E aí, porra, me vem Charlize Theron, uma atriz... e fala que em 10 anos o próprio emprego dela vai estar extinto por causa da IA. Ela reacende um debate do Timothée que acabou e ainda argumenta merda. Porque se tem uma coisa que todos os atores brigam pra exatamente não acontecer, é isso de IA substituir e transformar os filmes. E ela aparece aqui quase como uma advogada a favor da IA. Tá, mas e também vamos pensar um pouquinho aqui. Por que a IA pode produzir alguém atuando e não pode produzir alguém dançando uma coreografia? É porque pessoalmente você vê tudo, né? O 3D. Ah, tá falando de um espetáculo. Sim, exato. De balé. E pensando como IA, realmente, o espetáculo ao vivo não vai ser substituído, assim como o teatro não vai ser. Mas da mesma maneira em que os atores não vão conseguir ser substituídos. A atuação é um negócio que vem tão de dentro, mas tão de dentro, que IA não vai ser capaz. Ela já é capaz de gerar imagens fotorrealísticas, mas que não entregam sentimento. Sim, se hoje em dia lançam um filme e ficam por semanas debatendo se não devia ter sido outra atriz pra representar, né? Pra fazer aquele papel. E tem coisas... Você tem DRT, você sabe. Tem coisas que vêm de dentro. Tem coisas que... uma tremidinha na sobrancelha que vem da cena. Uma improvisação que vem da cena. O ator pensa ali, o ator entra no personagem. A IA não faz isso. E não vai fazer, não tem como. Sim, é quase que a parte artesanal do cinema é ser feito por seres humanos, né? Uma das coisas que eu mais gosto, isso aqui eu poderia falar muito, mas uma das coisas que eu mais amo no cinema é o erro.
Eu, quando tava dirigindo coisas e planejando coisas, ou quando eu vejo em filme Paul Thomas Anderson, que fez Uma Batalha Após a Outra e Trama Fantasma, ele faz muito isso. Tem trilho de câmera, né? Aquele movimento que a câmera normalmente é lateral. Sim. É um trilho no chão. Rola-se muito dentro do cinema uma necessidade desse trilho ser o mais smooth, né? Liso possível. Porque quer-se quase apagar a ideia que essa câmera existe. Você é um voyeur voando ali na cena, vendo, mas essa câmera não existe. O Paul Thomas Anderson faz isso, eu adoro fazer também. Deixa o trilho tremer, cara. O trilho com uma tremidinha é tão gostoso. Ou tem algum filme que faz isso, eu me esqueci, mas eu acho que é Trama Fantasma. Não é Trama Fantasma, não. É Entre Facas e Segredos, Knives Out. A câmera tá num tripé, andando, do nada você literalmente vê o movimento do operador da câmera tirando a câmera do tripé, tem Eu acho que tu comentou sim, comigo quando isso tem aconteceu, a a gente puxada tava dele vendo. do tripé e andando assim, a câmera fica na mão. São essas intromissões que eu amo. Coisa que uma IA nunca vai conseguir fazer ou pensar, porque isso é humano. E aí, cara, você E isso nem no roteiro tá, né? Não Não. seria parte do prompt. Não. Às vezes até é. Dá pra programar isso, mas é artificial. Mas é o que eu falo. Aquilo ali não tá naquela parte daquele filme porque disseram, vamos fazer assim agora. Não. O cara que tava gravando naquele momento, daquele take, sentiu a necessidade de fazer aquilo e na hora de editar alguém disse que aquele take ficou melhor do que os outros. Cara, exato. E, enfim. Pra mim é um absurdo uma atriz reviver esse tópico 2 meses depois, quase porque ela quer relevância. A Charlize é uma ótima atriz. E cagar pela boca dessa maneira. Falar um erro disfarçado de opinião dessa maneira. Enfim. E reacender um debate do Timothée que já acabou. E só quero falar aqui, porque eu sei que pessoas no comentário vão tentar defender o Timothée. Nessa casa, eu sou o maior fã do time, tá? Gosto muito dele. E Mariana sabe o quanto eu gosto da maneira em que ele não tem vergonha de falar que ele quer ser um dos melhores. Isso pra mim é uma das coisas mais legais. Rola-se toda essa... Isso foi muito tema de terapia a mim, inclusive. Uma necessidade de querer se parecer humilde, né? E eu respeito muito o time por virar e falar: eu quero ser um dos melhores. Eu quero sentar na mesa dos melhores. Cara, pra mim não tem coisa mais admirável do que isso. Alguém que olha a profissão dele com tanto respeito que fala: eu quero ser muito bom nisso. Sim. E ao mesmo tempo que tem esse lado de todo mundo quase que quer ser humilde e não mostrar que tá tentando tanto, eu acho que também requer uma quebra no ego, tu assumir Sim. que tu quer ser o melhor, Sim. sabendo que tu ainda não é. Sim. Né? Tipo, que tu tá se esforçando. E às vezes o que as pessoas querem é que não pareça que elas estão se esforçando. Exato. Tem toda essa... Você falou muito bem, tem essa ilusão de que tem que parecer tranquilo. Aham. Né? Fácil Cheguei de aqui. fazer. E aí o time, ele bota a cara a tapa dele durante as premiações, por exemplo, porque ele quer vencer essa porra. E ele deveria ter vencido por Marty Supreme, porque o que ele faz em Marty Supreme, nenhum outro ator fez ano passado. Talvez o Leonardo DiCaprio tenha feito. Só que o Léo DiCaprio, pra mim, é quase o contrário do time. O Léo DiCaprio é tão bom que as pessoas já olham pra ele e falam: é o Leonardo Sim, a DiCaprio gente tava esperando isso dele. E aí ele não vence. E o Michael B. Jordan ter vencido o Oscar por atuação no passado, pra mim, foi um absurdo. Foi um absurdo, porque ele não atua bem naquele filme, no Pecadores. Eu acho Pecadores muito bom. Mas, enfim. Então, se alguém vier aqui falar mal de Timothée Chalamet, eu vou reclamar. Eu vou reportar, bloquear dos comentários. Não vou. Aqui eu tô mais tranquilo em bloquear pessoas. Mas sabemos que no final das contas a atuação não vai ser substituído, balé não vai ser substituído, ópera não vai ser substituído, desfiles de moda também não vão ser substituídos. E Mariana Veloso, essa semana que vem, Cara. dia 30 de abril, estreia O Diabo Veste Prada 3. O diabo. O Diabo Veste Prada 3. Sim. O problema todo dos ganchos do Pedro é em que momento eu vou falar pra ele que eu preciso parar e fazer xixi. Vai, né? Eu já tô segurando Vai, aqui. né? A falta de profissionalismo é impressionante. Caralho. Diabo Veste Prada 2. Expectativas, Mariana? Eu tô animada, ao mesmo tempo que eu tô com medo, porque o primeiro filme é muito mágico pra mim. Eu te perguntei mais cedo em que ano ele foi lançado, porque
Não foi um filme que eu participei do boom dele no lançamento. Foi um filme que eu me deparei com ele, sei lá, em 2012, quando eu tinha uns 12 anos. Só que foi o momento perfeito pra mim, porque no lançamento dele em 2006, eu tinha 6 anos, não faria tanto impacto na minha vida. 2012 virou tipo assim, eu quero ser essa mulher. Por isso você tem a mesma... Cara, Mariana é a sósia da Anne Hathaway, desculpa. Mariana é a sósia da Anne Hathaway. É só o cabelo. Não. É só o cabelo dela Não. nesse filme. O corpo é muito parecido. O rosto é parecido também. Não, o rosto não é parecido. Acho que é só, tipo, o mesmo Não, acho que tem o mesmo gênero de maxilar. beleza. Só assim, uma Mesmo coisa mais de maxilar, longe, eu acho. movimento. Não, de longe, sem óculos. Sem Oh my óculos God, de Anne movimento, Hathaway. com o olho assim. Aham. Através de um celular. É. Mas o que eu tava querendo dizer é que, então, esse primeiro filme, quando eu me deparei com ele, eu pensei, meu Deus, quero viver essa coisa, preciso que essa seja a atmosfera da minha vida. Sim. Eu reassisti esse filme todos os anos dali em diante na minha vida. Eu tenho alguns filmes assim que eu reassisto todo ano também. Tipo, o momento que me dava na telha, eu sentava e revia esse filme do nada, ou então fazendo um projeto da faculdade. Era esse filme que eu colocava pra passar comfort, assim, Entendi. sabe? Não, De eu tô tenho- sozinha em casa, vou botar esse filme pra rodar, de saber falas na minha Sim. cabeça. Eu tenho, na verdade, filmes que eu faço isso pra meio que sentir eu crescendo, interpretando de maneiras diferentes as coisas que acontecem Sim, no filme. de reassistir de tempos em tempos, É. bem assim, só pra nostálgico, né? É, Não, sim. pra mim esse filme virou comfort, Não, assim, claro. sabe? E o primeiro filme é um filme bom. O primeiro filme, meus pais foram assistir no cinema, eu não pude assistir no cinema naquela época, mas eu me lembro de todo o boom do lançamento, porque eu tinha 8 anos, eu já assistia Fantástico com os meus pais, a gente tinha a rotina de assistir Fantástico todo domingo, e eu me lembro de matérias sobre o filme, ouvir sobre o filme, mas eu acho que eu só realmente fui assistir depois de você, provavelmente. Tipo, depois de 2012. Eu acho que eu fui assistir bem mais lá pra frente. Porque também eu, como menino, teve um momento que esse era um filme de Sim, menina. que daí não fazia muito sentido né? pra ti. Mas o primeiro filme é um filme bom. Só que o primeiro filme, Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, foi um filme pensado em época de Oscar, época de premiação. Tanto que, se eu não me engano, foi lançado em tipo outubro, novembro. Esse filme não, né? Diabo Veste Prada 2 está sendo lançado pro verão americano para ser um filme de bilheteria. E esse filme vai fazer muito dinheiro. Eu boto minha mão no fogo aqui achando uns 700, 800 milhões de dólares de bilheteria global. Eu tenho minhas dúvidas que vai ser bom. Então, por isso que eu falei, ao mesmo tempo que eu tô animada, eu tenho medo, porque pra mim vai ser o tipo de filme que eu vou continuar assistindo só o 1 e ignorar a existência do 2. Claro. Sabe? Porque na minha cabeça não tem como ficar melhor do que aquilo. Os filmes de hoje em dia com essa cara mais, sei lá, aquela iluminação mais De Netflix. dura Cara, de isso, Netflix, na essa verdade, eu coisa. acho é justamente o contrário. Desculpa te corrigir, mas justamente o contrário de iluminação dura. É iluminação suave até demais. Muito suave. Existe medo hoje em dia de ter sombras pretas, de ter sombras definidas. É verdade, não é dura a palavra. Não, é completamente smooth. Sim. Só que... Não é muito a realidade, né? Não. A iluminação E de aí eu hoje. fico... Assim, vem um debate na minha cabeça de que já houve esse papo há anos de ter um Diabo Veste Prada 2. Tem esse papo há muito tempo. E não era feito. Por que elas fizeram fazer agora? Aí eu dou duas opções. Roteiro chegou lá, gostaram do roteiro, acharam que é um momento bom para se falar desse filme e que vale a pena fazer essa história. 2, querem aumentar a aposentadoria e queriam ganhar mais dinheiro. Me preocupa as sessões começarem na terça-feira e hoje, estamos gravando quinta-feira, 23 de abril, às 9h15 da noite, e não saiu nenhuma crítica ainda. Essa é uma estratégia muito conhecida das distribuidoras. Se o filme é bom, você libera as críticas semanas antes. É bom, cria expectativa. Cria expectativa, as pessoas ficam, meu Deus, crítica boa, nota boa, quero ver, quero assistir. Não teve. Michael Jackson, a crítica foi liberada na terça-feira. As sessões começaram na terça-feira. Inclusive, os críticos, eu vi essa polêmica, os críticos foram assistir tipo uma semana antes e eles não podiam comentar sobre o filme do Michael Jackson. Tinha um embargo, não podia se falar sobre. Mas na terça à noite, fãs específicos que estavam animados para o filme foram convidados e eles poderiam falar. Então, quem foi assistir... Sim, foi... Melhor filme, não sei o quê. E aí Bias. Exato. Bom, Diabo Veste Prada 2 não teve nenhuma crítica ainda e me preocupa. Do que eu vi,
Eu já acho que não vai ter a mesma magia, o mesmo impacto pra mim, porque pra mim o universo, a estética, sabe, as visuais desse filme são o que me trazem muito, não só a história, eu acho que é muito mais as visuais. E por esse motivo eu sei que não vai me encantar o segundo filme. Eu tenho até uma teoria aqui, por você, pra você mesmo. Não sei se faz sentido. Mas talvez o primeiro filme tenha também te encantado dessa maneira que te encantou, porque era um mundo que você queria viver e era um mundo que, naquele momento, era completamente inacessível pra você. Então você só poderia sonhar nesse mundo em cima do filme que você estava assistindo e se ver naquele lugar. Hoje, você está longe de estar nesse lugar ainda. Mas hoje você está muito mais perto e com uma possibilidade muito maior de viver esse mundo do que você tinha com 12 anos. Sim, e né? querendo ou não, não tô vivendo esse mundo, mas eu tô vivendo muito uma vida de, tipo, conquistar lugar em carreira, Claro. comprar as minhas roupinhas e do nada ter uma grande makeover. E não só isso. Entendeu? Tipo, Trabalhar com Miu Miu, né? Já tá chegando nesse ambiente também do filme. E ser convidado para bailes e não sei o quê. Estamos entrando nesse lugar do filme, dessa runaway sim. né, E da querendo ou Vogue. não, só esse. Eu acho que só de ter na mesma faixa etária que eu tô. Sim. E só esses gestos, assim, de começar a trabalhar, crescer na carreira, Sim. sabe? Relacionamento, paranana, eu já sinto que eu tô muito vivendo esse momento. Claro que não naquela escala, mas Claro. é isso. Dentro da minha realidade, na minha cabeça, cheguei muito mais longe, eu acho, do que o que eu achava que a Mariana que via aquilo ia Exato. chegar. E bom, vamos ver se o segundo filme conseguiu se atualizar para essa Mariana de hoje, né? Uma coisa que Harry Potter fez muito bem foi crescer junto com o público. Vamos ver se esse filme conseguiu também crescer um pouco com o público dele, ou pelo menos se ficar mais maduro, ou não, né? Ou se só tentaram recriar a mesma fórmula do primeiro filme e não conseguiram. Sei lá. Eu tô curioso. Estaremos assistindo na quarta-feira Eu tô que bem vem. animada. Não, eu tô animado. Eu gosto muito do primeiro Tipo, filme. Achei eu não muito tô bom. nem animada de. Ah, eu acho que esse filme vai ser muito legal. Só de reviver e todo mundo tá ouvindo Vogue e cortando Sim. franja. E, Sim. sabe? Tipo, só esse movimento é uma coisa que me anima, porque eu gosto muito do primeiro filme. Claro, e a Então, gente estar tava- falando sobre isso é legal pra mim. A gente tava no JK hoje, não sei se você percebeu, mas Anne Hathaway tá em 5 vitrines diferentes. Ela tá na vitrine da Bulova, ela tá na vitrine... Tem coisa da Shiseido dela. Shiseido, ela é clássica, Claro, né? sim. Shiseido. Tem alguma de moda também. Esqueci qual é a de moda que ela tá, mas ela tá. Eu vi o rostinho dela lá no JK. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Enfim, quanto mais Anne Hathaway eu ver por aí, eu tô satisfeito. Sim. Por quê? Estamos vivendo um momento de ouro em que a gente entra no shopping, tem a Dakota Johnson, de Calvin Klein, e a Anne Hathaway em algumas lojas diferentes. Tem. A vitrine da Prada tá bonita também. Quem tá na vitrine da Prada? Tem a Hunter Schafer na vitrine da Prada também. A Verdade. vitrine da Prada tá bonita. Tem mais alguém. Muitos colírios andando no shopping. Tem o Jacob Elordi em algum lugar? Acho que não, né? Não em... Eu acho que não. Não. Essa semana começou a sair a notícia que o Jacob Elordi e a Kendall Jenner estão se vendo, se conhecendo melhor. E marcaram a gente no story, falando que era eu e a Mariana. Eu adorei isso, porque eu acho o Jacob Elordi um homão. Kendall Jenner também, Mulherão. mulherão, obrigado. E falando em Jacob Elordi, tem a parceira de cena dele em Euforia, Euforia. Sydney Sweeney. Essa semana saiu notícia que em Diabo Veste Prada 2, a Sydney Sweeney teria uma cameo, ela teria uma aparição no filme, e que ela foi cortada. Começou a rolar toda uma discussão que ela tinha sido cortada pelas opiniões políticas dela, pelas últimas Sim. polêmicas, e que ela mereceu, e que não sei o que, que bem feito, e que não sei o que. Posicionamento dela, né? Exato. Na mídia. E aí eu tô vindo aqui, eu como cineasta que já montou algumas coisas pra falar que não teve absolutamente nada a ver com isso, inclusive porque como o Michel ressaltou muito bem aqui no nosso roteiro, não foi só a Sydney Sweeney que foi tirada do filme. Teve o ator Conrad Hikamora, de How to Get Away with Murder, que também foi cortado. Que é alguém que é muito mais neutro, né? Sim, De exato. posicionamentos e etc. Então, Isso acontece o tempo todo em filmes. Porque você grava muito mais do que vai... Né? Os primeiros cortes tem 3 horas de duração. Tem, sei lá, 2 horas e meia de duração. Eu não sei quanto tempo ficou Diabo Veste Prada, mas deve ser um filme de 1h50, 2 horas. Então é normal cortar muita coisa. No filme do Maurício de Souza, a gente cortou alguns atores diferentes. Muito. A gente cortou a Zezé Mota.
sabe? Que é uma baita atriz brasileira. Foi cortada completamente a participação dela do filme. Então isso é muito normal. Mas você falou uma coisa muito bem. Ok, ela não foi cortada do filme por causa disso. Mas as pessoas verem que ela foi cortada do filme e assumirem que foi por causa disso, diz muito sobre que rumo está tomando a carreira de Sydney Sweeney. Concordo. Dito isso, eu sinto que é uma bolha muito vocal sobre ela. Do que ser a verdade mesmo. O último filme que ela lançou, A Criada, A Empregada, The Handmaiden, sei lá. Sucesso de bilheteria inesperado. E ela é a protagonista daquele filme. Mas eu acho que o sucesso desse filme, ok, pode ter uma porcentagem que tem a ver com ela, mas eu acho que tem muito o lado desse book talk, basicamente. O universo do livro, que pessoas que Mas, gostam muito do livro... se ela tivesse tão queimada como dizem que ela tá, não teriam ido. Principalmente o pessoal do Book Talk, que é muito ativista. Fiquei pensando que outra artista a gente tem no passado que era questionado muito quão escandaloso era o que ela fazia, dizia, enfim. Tem algumas. Madonna. Madonna, Marilyn Monroe, Sim. né? É. Pô, a Marilyn Monroe era amante do presidente, sabe? Só que também era uma época em que essas coisas eram mais permitidas do que são hoje em dia, né? Essas polêmicas eram também mais quase incentivadas do que são hoje em dia. É que daí eu acho que também tem uma diferença. O que a gente sabia era o que queriam que a gente soubesse. Não tinha tanto acesso a cada passo que a pessoa estava dando quanto tem hoje na internet. E aí eu acho que alguém que fazia essas coisas erradas e escandalosas, como era pontual, a pessoa ainda tinha um mistério, então ainda tinha uma idolização. Existe essa palavra, assim? Eu acho que existe. Né? Sim. Idealização daquela pessoa, aquela coisa do mistério. Então, Marilyn Monroe, amante do presidente, né? Mas, sabe? Você sabia essas 4 coisas dela, assim, de escândalos e isso, daquilo. É que aí a Sydney é isso, é o cansar, talvez, porque é uma coisinha atrás da outra, todos os passos são para causar algum Sim. impacto, porque só o bom trabalho atuando não é o suficiente, ser reconhecida, sabe, pelo trabalho lá não é o suficiente. Tu mesmo falou, se o filme foi tão bem, pra que fazer outras coisas pra chamar atenção pra ela? E o filme, ela produz bem, tipo, Todos Menos Você, sei lá, Anyone But You, com o Glenn Powell. Sucesso de bilheteria também, retorno de investimento ótimo. Handmaiden, ela é produtora executiva do filme também. Sucesso de bilheteria. Pra quê, né? Pra que continuar e ir atrás de polêmica quase? Parece que ela vai atrás de polêmica. Bom, vamos continuar pro Love Story? Era pra gente ter falado da Sydney primeiro e do Diabo depois, né? Porque daí a gente já dava um gancho mais natural. Deixa eu fazer um gancho aqui, então. Com ou sem Sydney Sweeney em Um Diabo Veste Prada 2, será que voltaremos o debate de... Qual o nome da personagem da Anne Hathaway? Andy. Andy não é o nome do namorado? Era Andy? Então qual é o nome do namorado? Bom, não importa. Não importa o nome do namorado. Claramente não importa. Eu acho que é Nate também. Será que nesse filme teremos novamente debate de amor, relacionamento, carreira? Cara, a FFW lançou o post no Instagram agora, me chamou pra collab, sem me deixar aprovar. Tipo assim, eu adoraria que eles tivessem me... Já aceitou? Não, tô olhando aqui agora. Ok. Review. Aceitei. Mariana, eu e você temos, além de um namoro, uma sociedade. Somos parceiros e... De trabalho. De trabalho. Sim. E somos parceiros e um muito focado no crescimento do outro. Né? A sua vitória é minha vitória é a sua vitória. E eu acho que é por isso que estamos aqui hoje, porque a gente é muito sincronizado nisso também. Sim. Diferente da Andy e o ex-namorado dela no filme, onde a vitória dela era... Motivo de ele achar que ela estava mudando e como se mudar fosse uma coisa ruim também, né? Sim. Sim, ele ficou revoltado com o crescimento profissional dela, porque significava que agora ela estava virando uma daquelas garotas que usam salto e se arrumam horrores. Sabe? Tipo, ele inventou uns problemas. E a ausência tá ausente. Sendo que desde o começo ela falava que seria um emprego importante para ela por um tempo ali delimitado, né? Tipo, Sim. Seria tu entender naquele relacionamento que por aquele tempo aquela pessoa ia se dedicar muito àquele trabalho, porque seria muito um investimento pro futuro dela. Sim. Sabe? Então, nossa, é uma coisa que me irrita muito ver esse filme e ver esse cara achando ruim.
que tá dando tudo muito certo no trabalho, que ela tá sendo muito requisitada. Pô, se ela tivesse sendo uma péssima assistente, a Miranda não estaria mais enlouquecida pedindo coisas pra ela. E se seu namorado trabalhasse com algo que você não concordava? Cara, que pra eu não concordar com o trabalho, tem que estar fazendo algo legal, né? Tem que ser o tigrinho, tem que ser uma coisa muito vergonhosa, tem que ser... Entendeu? É isso que eu não consigo conceber sobre isso do filme. Porque daí, ok, entender o lado abusivo do trabalho dela e achar isso ruim é uma coisa. Mas eu e você, a gente já teve discussões de trabalho, discussões mesmo de trabalho, em que eu não concordava com coisas que a sua ex-agência estava fazendo com você, por exemplo. Né? E a gente discutia por causa disso, porque era pro melhor de nós dois. Sim, mas uma coisa é a gente seja brigando ou se ajudando, é sempre em prol de melhorar e crescer mais ainda. Sim. Teu problema não era, a tua agência tá te fechando coisa demais, Não. tu tá trabalhando demais. Ou não era tu com uma inveja incubada não querendo que eu crescesse mais. Então é diferente do filme. Eu acho triste, uma lástima ver relacionamentos em que as pessoas não querem saber sobre a carreira da outra, não querem se ajudar, não querem se impulsionar, ou um vê o outro crescendo e tá estagnado, não acompanhar. E eu acho isso uma das coisas mais incríveis do nosso relacionamento. É a maneira em que eu e você, a gente consegue se empurrar o tempo todo, né? E eu acho muito fácil, até para quem tá perto da gente, mas não dentro daqui, de, na verdade, nem reconhecer necessariamente os esforços que os dois fazem em prol do relacionamento, em prol um do outro. Né? Eu acho muito fácil, às vezes, menosprezar e falar que você é uma menina genial e você conseguiu tudo isso que você tem hoje, ignorando que eu existo junto contigo. Ou da mesma maneira e falar, não, o Pedro é genial e olha onde é que ele tá conseguindo porque o Pedro é genial. Mas eu só tô aqui hoje porque eu tô com você. E que eu e você juntos fizemos uma dupla muito boa. Onde a gente chegou hoje é 100% consequência do fato de que a gente se encontrou. Completamente. Completamente. E aí eu vejo casais, seja fictícios como no filme, eu só vejo pessoas ao nosso redor em que parece que a função de um dos parceiros é puxar o outro para baixo, né? E ao invés de ser ambos combustível no fogo um do outro de uma maneira positiva, muitos casais que a gente conhece, um deles você vê nitidamente que é uma âncora ali, né? E parece fazer o necessário, o impossível de vez em quando para realmente segurar. Ou até o conhecer alguém quando tu tá muito no ápice da tua carreira, com uma coisa muito movimentada, muito indo muito bem, e conhecer alguém que tá mais paradão, que tá com mais tempo disponível, e aí tu não tem tanto tempo para dar pra pessoa quanto a pessoa tem tempo para te dar. Sim. E aí essa pessoa já não gostar tanto de não estar sendo tanto tua prioridade, ou então tu não gostar de não estar conseguindo dar tanta atenção para essa pessoa. Isso na gente da carreira ter vindo com o relacionamento, eu acho que é muito bom, porque, por exemplo, ok, a arquitetura não tem a ver necessariamente com o nosso relacionamento, mas aí eu tenho essas retas finais assim de entregas parciais da faculdade, do TCC, enfim. Mesmo quando era à distância, eu agora, presencialmente, eu sumo por Sim. 5 dias, 7 dias. Sim. Tu não fica nem de perto chateado com isso, sabe? Não. Tipo, é um momento em que eu fico indisponível e isso não vira um problema, não vira uma questão no nosso relacionamento. Não. É completamente entendível os momentos que o Pedro tá mais lotado de trabalho. Eu lembro que teve a semana que tu te propôs a fazer 10 vídeos em 5 dias, porque tu tinha 5 publis, tu queria fazer 5 orgânicos para postar 2 vídeos por dia. Tipo assim... Cara, hoje em dia mesmo, você ocupou a nossa sala e tá fazendo seu TCC aqui, você grava vídeo, não sei o quê. Eu tô muito mais agora no meu escritório também. Eu e você, a gente tá convivendo não tanto hoje em dia, durante o dia. Mas a gente não tá triste um do outro porque a gente não tá parado no sofá aqui o tempo todo. A gente tá feliz porque os dois estão tendo tanta coisa pra fazer que a gente tá distante. Mas não é que a gente tá distante, né? A gente só não tá trabalhando junto. Sim, com certeza. Eu acho justamente um privilégio a gente ter tanto trabalho pra fazer e ficar cada um no seu universinho ali fazendo suas coisas durante o dia, mas ao mesmo tempo a gente poder tomar café da manhã junto, parar para almoçar junto, se parar no meio do dia e tu me ajudar ali com insight para um roteiro que eu tenho para fazer. Sabe, eu acho muito bom. Eu acho que a gente não tá aqui falando que todo casal tem que estar na mesma velocidade, tem que estar no mesmo ponto, não. Longe disso. Zero. Tem casais que às vezes um tá muito mais acelerado que o outro, mas é nenhum dos dois tentar segurar o outro, né? Ou então não existia compreensão
Sabe? Sim. Tipo, de reconhecer, pô, é que ele tá num momento muito mais boom do que eu. Então, eu tenho que entender que a falta de, né, Sim. de disponibilidade é justificada. Pô, é a carreira, Claro. sabe? É entender isso. E é isso que eu volto pro filme e eu falo, pô, é muito revoltante. Ela tava conseguindo algo muito incrível. E o cara só vê o lado ruim disso para o relacionamento, não vê o lado bom para ela. Isso aqui, gente, não é só relacionamento amoroso, não, tá? É relacionamento de amizade, é relacionamento Família. familiar. Tem muito isso. De pessoas que escolhem, muitas vezes, querer trazer o outro pra baixo porque tá vendo que o outro tá voando. Né? E se o outro tá voando, significa que onde ele tava antes talvez não valesse a pena, e essa pessoa que continua aqui reclama do outro tá voando porque não tá mais junto ali embaixo. E até um conselho meu aqui. Talvez encontrar pessoas, parcerias, amizades, namoros, em que os dois se impulsionem. Não necessariamente estando... Não, nem necessariamente se impulsiona. Bom, acho que pode se chamar de impulsionar, mas eu acho que só de ter alguém que fica muito feliz Sim. por ti, sabe? Que Mas consegue... eu acho que é isso, se impulsionar. É, se ser impulsionar o... nesse sentido, né? Eu sou seu maior fã. Sou seu fã número 1. Eu sou quem lê quase todos os seus roteiros e vê quase todos os seus vídeos antes de postar. Sim. Né? E que traz e fala e não sei o quê, e que critica, ao invés de pessoas que... Ai, tá fazendo isso? Ai, não tá bom. Ou então a coisa Ou, de... ai, a Mariana tá tentando virar influencer. Não tem tempo pra mim, Uhum. não tá me respondendo. Cara, desde que a nossa vida começou a fazer sucesso, a quantidade de amizades que eu diminuí, não, na verdade não diminuí, mas a quantidade de pessoas que eu deixei de responder, que eu respondia todo santo dia antes de trabalhar, tanto quanto a gente tá trabalhando, porra, são tantas, mas ninguém vem me falar, ai não, porque o Pedro não me responde mais. Ah, porque Sim. o Pedro não liga mais pra Pá, mim. agora que o Pedro tá não sei o quê, Agora que o Pedro ele tá não famoso, ele não fala se importa mais com a comigo. gente. Não, são pessoas que entendem, tipo assim, cara, ele tá fazendo o corre dele, ele tá É o trabalhando. corre, exatamente. É a pessoa. Tu entender que, pô, se tu tá sem tempo é porque é sinal de que tá dando muito certo. Que Sim. bom pra ti, sabe? Mas tem pessoas que preferem continuar no buraquinho delas ali, às vezes, e se incomodam de ver as outras pessoas voando. Tal qual eu encontrei o nome dele aqui. Nate. Pior que o vagabundo era bonitinho, Ele né? era bem bonitinho. Ele também era digno de ser modelo em campanha lá. Era. Se ele fosse esperto, Se ele estivesse namorando com a Carolyn Bassett, exatamente. ela teria posto ele teria no... posto ele no na negócio pra Calvin uma Klein. campanha. Sim. Mas não, ele tinha que ser contra desde o começo. Mas Se ele é tivesse... digno de namorar com a Anne Hathaway. Ah, sim. Tipo, os atores Sim. combinam muito. Exato. Exato. Só que como personagem, tirando a E esse aparência... ator nunca mais fez grandes coisas, né? Ele tá Não. meio desaparecido. E eu li uma entrevista dele falando que, ele tem motivo pra aparecer no segundo filme. O cara tava querendo um trabalho. Ah, ele falando que o Sim. personagem tinha motivo pra aparecer no Ele segundo queria filme? que a Anne Hathaway impulsionasse ele de novo. Gente, também. mas se... Eu juro que se eu fosse ver esse filme e aparecesse esse Ela podia ter ido no restaurante. energúmeno... Ela podia ter ido no restaurante dele. Sabe? Ele não é um chefe de cozinha. Sim, ele inclusive conseguiu algo, né? Eles Sim. dão esse tempo, terminam e depois eles se encontram de novo. E ele deu certo no trabalho dele. Olha só, depois que ele parou de tentar puxar a ex dele pra baixo, eles terminaram. Ele conseguiu se concentrar, ao invés de ter inveja da carreira dela, em investir na carreira dele. E aí ele também conseguiu subir. Eu gosto Sim. que pra mim essa questão é pessoal, mas é pessoal sobre a Andy e o Nate, não sobre ninguém que eu conheço na Sim. vida real. Você já teve um relacionamento. Mas aí não era culpa de ninguém. Tipo assim, eu tive um relacionamento que eu era muito inquieta e já tava tentando dar certo nas redes sociais. E a outra pessoa não tava com tanta pressa, assim, pra crescer, se desenvolver e viver. Sabe? Tipo, decidir as coisas. Tava Sim. se descobrindo com muita, muita calma. Com o meu antigo relacionamento com a Carol, eu fazia muito o que você sabe que eu faço, né? De quase esse sócio, conselheiro, de tentar, tipo, faz assim, não faz assado, tipo, abrindo aqui. Carol se formou em psicologia, só que ela sempre soube que ela não queria trabalhar com psicologia. E com muito incentivo meu, ela foi pra moda. E hoje tá extremamente feliz em moda. Teve coisa no Rio Fashion Week, enfim. E eu fico muito feliz de saber que eu tive parte nisso. Né? E quando eu conheci você, a gente já falou sobre isso, mas quando eu conheci a Mariana, eu falei, cara, ela tem um potencial tão incrível, que tá tão desperdiçado da maneira que tá hoje. E isso nunca é encontrado de uma maneira simples, né? De aceitar. De tipo assim, tá bom, o Pedro é verdade, o Pedro tem razão. É sempre visto de cara ali com uma certa dificuldade. Eu acho que existe um pouco, até
Existe esse tipo de relacionamento que é um relacionamento de projeto, em que a pessoa se apaixona pelo que a pessoa pode ser e não o que a pessoa é. Que não foi o meu caso. Eu, com você, me apaixonei pelo que você era, mas eu sabia que nós poderíamos ser algo muito maior. Sim. E também eu acho que daí tem âmbitos diferentes, né? Pô, tu se apaixonou pela minha pessoa, Sim. pela minha aparência Sim. e tal. Só que nesse sentido de Não tinha carreira, como, olha esse rostinho. do que eu tava fazendo com a minha vida naquele momento, Mas tu viu que dava pra fazer muito mais. Só eu isso. sinto que, depois de alguns discursos nos últimos anos, parece que tem quase um tom negativo, casais que querem se impulsionar dessa maneira, sabe? De tipo, ele não gosta de mim pela maneira que eu sou. Sim, eu, inclusive, nos primeiros momentos em que tu falava alguma coisa, e eu já vou citar sobre o quê, eu ficava assim, se tu não tá satisfeito com a porra da roupa que eu tô usando, tu pode ir embora. Sim. Se tu não tá gostando, começou a falar comigo por quê? Porque eu tô vestindo exatamente do mesmo jeito que eu tava no começo. Sim. E aí não era porque ele achava que o que eu tava vestindo era ruim. Era porque ele também queria ver eu me vestindo de outra forma, porque achava que eu ia ficar muito bem com aquela outra coisa também, né? Tipo, Sim, é total. muito nesse sentido de querer ver o que tu acha que vai ficar muito bom em mim. E é isso, não é? Eu escutava muito como... Ah, então tu quer que eu vista aquilo. Significa que tu acha que eu tô feia vestindo o que eu tô vestindo. E Sabe? não Tipo, era. ia direto pra esse lado. E eu só achava que você poderia ficar ainda mais bonita vestindo outra coisa. Pra vocês não acharem que esse discurso que eu tô fazendo aqui significa que o Pedro tava tentando controlar o que eu ia vestir, não tem nada a ver com isso. Ele só me mandava referências, às vezes fotos de próprias celebridades dessas que ele fala que são parecidas e, tipo, nossa, tu num vestido desse, tu numa roupa dessa. Ah, compra isso aqui, sabe? Não era dizendo troca a roupa que tu tá, que não tá boa. Mas era nesse sentido, assim. Sim. Então, o Pedro vai dar um exemplo agora. Teve uma vez que a gente estava na Zerezes, é até outro exemplo. A gente estava na Zerezes e tinha uma senhora, 50 e poucos anos, talvez 60, de uma elegância, mas de uma elegância. E era uma elegância cool, né? Não Era era uma aquela elegância- elegância old money só querendo reproduzir uma coisa... Cara, era uma elegância completamente de dentro dela e era uma elegância silenciosa. Porque tem pessoas que querem ser elegantes, mas você olha e fala que Tá tentando. tá tentando. Aquela senhora só era. E eu me lembro da Mariana virar pra mim e falar, eu quero ser isso. E eu falei, graças a Deus, porque é como eu quero também. Tem uma coisa também que eu não me esqueço, não tem nada a ver com você. Mas teve uma campanha que a Jaquemu, que hoje é a Jaquemu, lançou, tem uns 4 meses. E é um vídeo meio que da mãe dele, de uma mãe. Ah, sim, é tipo, já que uma criança, Sim. só o POV dele. E a atriz é que fez White Lotus. Sim, e a atriz do White Lotus agindo, fazendo... E aí- Recriando cenas que ele É. via a mãe dele fazendo. E as de roupas que cotidiano. ela usava naquele, tipo assim, em casa, o loungewear dela. E eu olho pra aquilo e eu falava, eu quero isso. E eu queria isso naquela época também. E eu queria isso com você, porque eu sei que você vai ficar tão bem naquelas roupas também, e a gente não tá lá. Porque nós dois, financeiramente, não Sim, a estamos lá ainda. referência ia longe desde o começo. Exato, mas era exatamente isso. Tinha um óculos que a Mariana usava, Um óculos de sol de que eu sol. usava. E quando ela me mostrou esse óculos a primeira vez, tipo assim, eu gostei tanto que eu comprei, olha. Eu tive um apavoro pelo aquele óculos. Eu achei uma das coisas mais feias da minha vida. Só que eu não falei isso pra Mariana. E... Justamente porque eu já ficava ofendida Sim. quando tu me mandava alguma roupa. Porque eu ficava assim, tu começou a namorar uma influenciadora de moda Sim. e tu quer dizer o que vai ficar bom pra eu vestir? Deixa eu Sim. escolher. Então, quando veio o óculos, ele já tinha entendido que não podia interferir tanto. Não falou nada. Até que a gente quase teve uma discussão dos motivos pelo qual eu odiava aquele óculos dela. Era um óculos, pra mim, que tinha cara de um óculos barato, de um óculos da coleção, de um óculos da moda. Ao invés de um óculos bom, tipo o seu óculos, que você hoje mesmo falou que ele não é... Ele é velho, não é da coleção, não sei o quê, mas é um óculos Que quase funciona no meu rosto. atemporal. E atemporal. Sim, e o seu rosto é um rosto muito angular e muito reto. E você usava um óculos de sol que era reto também. Ficava... Ele era todo sextavado, ele tinha muitos ângulos também, Puta, né? ficava tanto ângulo nesse teu rosto. Eu odiava aquele óculos com tudo que eu tenho dentro de mim. E aí a gente teve uma discussão e a Mariana falou, se você não gosta desse óculos, então me dá um outro óculos. E eu dei. E é o óculos de sol que ela usa até hoje. Sim. E ela... Foi escolhido por mim, Sim. mas, tipo assim, tu falou...
sim, esse óculos tá muito melhor do que o outro. Mas, tipo, Sim. tu deixou eu escolher, né? Sim, óbvio. Só foi, tipo assim... Eu tinha um projeto, eu tinha uma imagem ali de potencial de Mariana. E graças a Deus hoje. Cara, era uma Mariana, naquela época, que usava poliéster sem problema nenhum. E hoje o quê? É lã fria, é cachemir, é mohair, Algodão. Vamos algodão, pros mais normais algodão, mesmo. Linho, linho, couro. Couro eu já usava. tão É que eu linda, sempre fui do tão brechó, elegante, entendeu? seda. Então eu já comprava coisas boas. Sim. Só que eu não descartava as outras. Sim. Eu acho que muito de eu ter aceitado essa tua visão, porque às vezes eu mesma fico tipo assim, deixei um homem entrar na minha vida e interferir até na forma como eu me visto, porque não foi uma imposição. Né? Aonde nós chegou. Não foi uma imposição. Tu não concorda comigo? Não foi uma imposição. Foi só, tipo assim, tu me mostrando como tu gostava de fazer e tu mesmo foi crescendo comigo, né? Foi, completamente. Porque, tipo assim, quando a gente começou a namorar, não fazia muito tempo que o Pedro usava calça skinny ainda, por exemplo, que Sim. hoje ele não cogitaria e graças a Deus. Quando eu mesma questionei o fato de eu ter deixado tu se intrometer tanto na minha forma de vestir, eu parei e analisei se eu sabia o que eu estava fazendo ali. Porque eu sinto que tu me pegou bem no momento que eu estava experimentando de tudo. Eu tinha saído da pandemia, que foi onde eu descobri que eu queria postar as roupinhas que eu estava usando e que eu tinha muita coisa que era do guarda-roupa da minha mãe, que eu, hoje em dia, sei curar o que é legal que era do guarda-roupa da minha mãe e o Sim. que eu só usava por ser do guarda-roupa da sua minha mãe. E com todo respeito a Rosélia gosta de comprar roupa. Sim. Porra, a Rosélia gosta. Mas... E aí é isso. Eu acho que tu só me ajudou a ter mais claro uma direção para ir com o meu estilo pessoal e conseguir hoje enxergar claramente quais são as minhas peças assinatura, qual é o meu estilo assinatura. Sim. Que não é como se eu tivesse mudado. Não. A gente só conseguiu, tipo... Tu conseguiu guiar, desenvolver, aperfeiçoar. Sim. Né? Tipo... Porque continua essa coisa meio eclética, com muita referência vintage. Uma coisa moderna, que também tem trend aqui e ali. Mas eu acho que é completamente curado para o meu estilo. Sim. E antes eu acho que eu só ficava tentando replicar tudo que eu via numa grande salada de frutas. De todos os lados não era possíveis. Você. Era... Exato. E eu acho que isso vem muito da Mariana modelo. Pode ser. Que era, eu posso ser qualquer coisa, marcas. Sim, pode qualquer ser. marca que queria botar minha cara naquela campanha, podia botar. E eu sempre vendi essa coisa de que não tenho um estilo, eu tenho vários. E você tem. E se tornou a It Girl favorita do Brasil. Por definir um estilo. Precisamente. Amém? Exatamente. E com a tua ajuda. Então, foi um pouco doloroso no começo, mas... E se eu não tivesse sido chato naquele começo, a gente não estaria aqui hoje. Juntos. Estaria mais... Não, e você não teria conseguido alcançar os voos que você está alcançando. Porque se você era uma tela que qualquer um poderia projetar, por que eu iria te seguir? Eu, uma menina que precisa de uma referência porque de alguém estilo. me seguiria. Exato. Se eu não tinha uma referência clara, uma imagem clara, né? Concordo. É. Sim. Bom, vamos fazer nosso saldo da semana? O que fizemos, o que compramos, ou ficamos de olho, o que recomendamos? Podemos, mas eu também acho, nesse assunto ainda, Manda. que para o senhor Pedro, o próprio relacionamento e as referências advindas de Mariana Veloso também desenvolveram muito o teu estilo. Completamente. Completamente. Né? Eu nunca fui muito de impor e de me intrometer naquele começo, né? Sim. Até perguntava a minha opinião, mas aí quando eu não gostava não era de falar. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito contigo, né? Tem que falar. Lembra? Sim. De como eu ficava chocada, porque eu falava assim, tipo, Pedro, eu já te vi com roupas que eu não gostei. Eu nunca ia falar. E eu falava pra você, mas tem que falar. Tem que falar, Mariana, eu quero saber. Não tô namorando com você pra não saber, sabe? Sim, pra ouvir só a versão polida, a versão, não, tá linda, meu é amorzinho, verdade. tá ótimo. Sim, não. Pra isso eu tenho... Não sei, na verdade todos os meus amigos são muito honestos comigo. Sim, é verdade. Mas eu tenho muitas pessoas ao meu redor que são muito mais... Tudo que eu fizer vai ser aplaudido sem realmente pegar e analisar, sabe? E você tem muitas pessoas ao seu redor que não aceitam uma crítica de verdade. Que se você critica a roupa de alguma das suas amigas, alguma coisa assim, as pessoas vão ficar... De família também. Eu não quis falar família, mas exato. De família, sua família vai ficar chateada porque você não gostou da roupa. Acontece muito isso.
É. E entre a gente, eu acho que a gente conseguiu desenvolver isso, de, tipo, se meter um na coisa do outro Sim. e o outro receber isso como, ok, room for improvement, né? Eu tenho espaço pra melhorar a partir Ao mesmo dessa tempo crítica. em que a gente tem maturidade suficiente de... Cara, vira e mexe. Tapete Quilin, que daqui a pouco a gente vai entrar. Mariana não gosta de tapete Quilin, do estilo Quilin de tapete. Eu acho muito legal. Eu queria um tapete Quilin pra nossa sala, Mariana não deixou, ok, nossa sala. Mas pro meu escritório eu comprei no leilão um tapete Quilin. Eu reconheço que ela não gosta, mas eu também tenho meu próprio gosto pra saber que eu gosto. Sim, que tu gosta. E não é como se completamente o fato de eu dizer que eu não gosto virou... Tá bom, então tapete que linha é feio. Sim. Sabe? Até porque eu mesma, com arquitetura, É. eu sei distinguir o que é legal e o que eu quero para a minha casa, que é o meu gosto. Sim. Então eu sei que o tapete que linha é muito legal, tá? Eu não tô dizendo que, tipo, eu não gosto, meu Deus, bota fogo, é horroroso. Eu só não gosto pro meu estilo, sabe? Não é algo que ressoa muito com a minha pessoa, então eu não quero um desses na minha casa. E um exemplo prático ao contrário também, a minha saia da H&M. Mas eu acho A ela saia super legal. xadrez. Eu acho ela engraçada, mas eu acho ela legal. Mas desde a minha outra saia xadrez, tu já zoava. Pode A ser. plissada de lã Pode ser. que eu usei em Nova York. Sim. Eu sei que é algo que não é o que tu olha Não, e mas eu pensa acho ótimo. E tanto. você? Se eu tivesse sozinho, eu não teria comprado pra você, mas você usando eu consigo achar ótimo. É. Aham. Então, é isso também. É tu saber até que ponto tu escuta o outro, porque talvez eu pensei nisso. Se tu tivesse lá na loja comigo e tivesse visto eu provando a saia, tu teria dito pra talvez eu não levar. Sim. E aí a gente já tem maturidade suficiente pra eu pegar e dizer, bom, eu gostei o suficiente certeza. pra levar. Com certeza. E eu acho que a gente conseguiu chegar nesse meio termo entre mas Chegamos podemos mesmo. ir pro saldo da semana Saldo agora. da semana. Mariana, o que você comprou, ganhou, que gostou? Eu comprei um hidratante corporal da Caudalie, porque eu tinha ganhado um esfoliante corporal deles e eu já vinha usando. E toda vez que eu usava, eu saía do banho com uma sensação muito gostosa. E eu gostava muito do cheirinho, gostei muito do sensorial do esfoliante. Eu só pensava assim, eu queria muito sair e poder usar o hidratante corporal da mesma linha. Sim. E aí eu fiquei semanas pensando nisso. Eu queria muito, eu queria muito. Aí eu fui lá e eu comprei. Zero arrependimentos. É realmente delicioso. O cheiro é muito bom. E eu tô saindo de todos os banhos ansiosa pra passar hidratante no corpo, que antes eu tinha preguiça. Sim. É isso. E o que mais eu falei? De compra? Ah, é não verdade. é recente, mas... Não é uma compra dessa semana, mas é uma compra que tem semanas que eu sou mais grata do que outras. Que é a nossa máquina de gelo. Eu não sei tomar, agora já derreteu, mas eu não sei tomar Coca-Cola na lata, que nem o Pedro está tomando. Eu preciso tomar num copo e num copo com muito gelo, mas muito gelo. E eu sou assim há muitos anos. E o gelo que a geladeira produz não é o suficiente. Não é. Tem que ser gelo Pra ativo o quantidade tempo de gelo todo. que eu bebo, Sim. uma máquina de gelo virou essencial. E eu tô muito feliz que a gente tem uma máquina de gelo. Toda semana eu fico feliz que a gente tem uma máquina de gelo. Eu, essa semana, recebi o quadro do Hiro, que ele fez em cima de fotos do meu avô. Meu avô era marceneiro e ele tirava fotos de todos os móveis que ele fazia. E o Hiro fez um quadro lindo, eu vou fazer um vídeo sobre, de várias obras do meu avô que ficaram aqui em casa, assim, fotos do meu avô que ele tirou que ficaram aqui em casa. Enfim, lindíssimo. Eu tenho uma dica, um passeio cultural que vai acontecer, na verdade, daqui a um mês, mas já para preparar as pessoas. E no Rio de Janeiro rola o Rio to See, que é uma das maiores feiras de criatividade da indústria criativa da América Latina. São 6 dias, se eu não me engano, 4 dias, 5 dias, não sei. De papos, palestras, workshops, estudos no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes. E eu vou participar com um workshop sobre criação de conteúdo e encontrar seu nicho, porque eu encontrei um nicho pouco explorado, eu acho, na criação de conteúdo brasileira, que era esse nicho mais masculino. E, bom, aonde nós chegou... Tô muito orgulhosa de ti, meu amor. Muito obrigado, eu acho meu que amor. o especial sobre ti é um nicho masculino que não tem medo de desafiar o que as pessoas veem como masculino. E eu acho que esse é o grande diferencial, assim, né? Bem isso. É bem isso. Temos algo mais? Eu ganhei esse anel. Verdade, Mariana. ganhou essa, né? Recebidaço. Tô muito feliz com ele. Ele é a coisa mais linda. Ele é de prata, o metal é de reuso. Eu achei muito incrível isso. Então, pega joias Sim. antigas e faz uma joia nova. Do ateliê Onca. Legal. Anel Fenda.
topázio azul. Essa pedra é muito linda. Eu tô muito encantada. Eu passei o podcast inteiro assim, ó. Essa semana a gente postou 2 vídeos. Eu postei um que eu achava que ia dar polêmica e não deu, e a Mariana postou um que achava que não ia dar polêmica e deu. Não é que eu não achava que ia dar polêmica. Eu achava que ia dar uma polêmica mais contida do que aconteceu. Eu postei um vídeo sobre couro versus PU, né? O couro ecológico, couro falso. E o feedback foi muito positivo. As pessoas estavam Foi concordando. No fim, teve alguém contra? Teve 3 pessoas contra, Nossa, sei lá. E o da foi Mariana, ótimo. você postou um vídeo sobre... Sobre usar um MacBook na arquitetura, com software de arquitetura, e como isso estava dando certo para mim, e como me impressionou que estava dando certo para mim, porque eu escutei a vida inteira que era impossível. E saiu do controle. As pessoas acharam que eu estava dizendo que o Windows era ruim, que era para todo mundo comprar um MacBook e não usar mais o Windows. E claramente não tinha nada a ver com isso. Eu estava justamente dizendo que a minha experiência estava me impressionando, porque eu sempre ouvi o contrário. E eu acho que cada caso é um caso, cada pessoa compra o computador que fizer sentido para si mesmo. Sim. E eu justamente deixei muito claro exatamente os softwares que eu uso. E, enfim, deixei tudo muito, muito bem definido. E mesmo assim causou uma polêmica muito grande. Muita gente xingando, até dizendo assim, tipo, não, quem usa MacBook não é nem arquiteto de verdade. Ou então quem usa ArchiCAD não é, porque ArchiCAD não faz o mesmo que o Revit. Sabe? Tipo, Levaram criou muito uns pro debates... coração. Que saíram de uma proporção que eu imaginava Sim. que ia chegar, assim. Sim. Pro Rio to C eu tenho cupom, hein? E Pedro 2C. Só lembrei aqui que eu quero ver vocês no meu workshop. Desculpa. Mas realmente deu um debate pesado, o teu. Bizarro. As pessoas levam muito a sério isso de Mac versus Windows, né? O que é loucura, porque todo mundo sabe que o Mac é muito melhor que o Windows. Então, enfim, não é nem competição. Vamos encerrar? Eu tô com medo de acabar a bateria. Eu acho que meio que é isso também, né? Bom, é isso pelo episódio. Se você chegou até aqui, esse episódio tá longo, tá? Esse aqui tá bem longo. Se você chegou aqui, você merece uma chave da nossa casa, talvez. Uma cópia da chave. Uma cópia da chave. Se você tá ouvindo no Spotify ou no Apple Podcast, siga o Apartamento 32 por lá e deixa a sua nota, isso é super importante. Comenta por lá também, que a gente tá sempre vendo os comentários no Spotify. Isso ajuda a outras pessoas a encontrarem o nosso podcast. Ai, não, sobrou pra mim falar o que eu não gosto de falar. Fala, ativa o Se tu sininho. tá assistindo no YouTube, ativa o sininho, deixa um Comentário. joinha, Um joinha. um comentário. Comentário não tem problema, o problema é joinha e o sininho. E qualquer coisa, a gente tá no Instagram, apartamento.3.2 ou, né, nos nossos pessoais. _mari.veloso e PGMziara. Pura e simplesmente. E a porta tá quase sempre aberta. A gente se vê no próximo episódio, gente. Sexta-feira, 11 da manhã. Um beijo. Beijo.